Antes de começarmos, já deixa o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma história gostosa que vem por aí. Num cruzeiro, o melhor aluno, Gao Chengyu, confessa à deusa da escola, Ellen. Todos torcem. Qin Tian, aluno desinteressado, assiste aos vlogs do mestre Tak. O tempo fica tempestuoso, todos entram em pânico e voltam para as cabines. Qin Tian lembra do Titanic, mas já é tarde e ele corre para outro lugar. Ele tenta pegar uma boia e o navio vira. Tudo escurece e o sistema de vida selvagem é ativado. Qin Tian foi levado pela correnteza até a costa e acordou. Sobreviveu, mas não vê ninguém na ilha. Pode haver uma equipe de resgate, mas precisa resistir. Ele encontra cocos e fica feliz por usar a faca que comprou após ver vlogs do mestre Tak. Enquanto bebe água de coco, ele lembra de ouvir um sistema quando estava inconsciente. O sistema apresenta o pacote para iniciantes. Surpreso com a janela do sistema, ele clica no pacote e adquire 2 livros sobre plantas e animais comuns. Os livros são absorvidos em sua mente e Qin Tian ganha um conhecimento estranho. Ele percebe que pode ver informações sobre os cocos. Então, ouve um grito alto e percebe que há outra pessoa na ilha. Xin corre para o grito e vê Ellen sendo atacada por uma cobra venenosa. Ellen pede ajuda. Qin Tian agarra a cobra e a bate na árvore. Ele diz a Ellen para se cobrir. Ellen fica envergonhada, grata a Qin Tian, mas se pergunta se não é atraente, pois ele nem a olhou. Eles se apresentam e Ellen fica feliz por encontrar um companheiro do naufrágio. Depois, eles comem cocos e bebem a água. Qin Tian pergunta se Ellen tem telefone, mas ela diz que tudo sumiu. Ellen está otimista que o resgate chegará. Qin Tian diz que devem fazer uma fogueira para afastar insetos e cobras. Ellen se pergunta como acendê-la e Qin Tian sugere procurar algo útil na praia. Eles caminham há 1 hora, mas a praia está limpa. Enquanto Qin Tian pensa, Ellen encontra algo. Ela acha uma garrafa de plástico e quer jogá-la fora. Qin Tian a impede. Ellen se pergunta como isso pode ajudar. Qin Tian reúne madeira e grama. Ele usa a garrafa cheia de água como lupa e acende uma fogueira. Mais tarde à noite, Ellen teme morrer de fome enquanto aguardam o resgate. Xin a tranquiliza, dizendo que o resgate chegará em poucos dias e que eles podem sobreviver 1 semana com os recursos disponíveis. Ele mente para acalmar Ellen. Qin Tian traz a cobra e corta em pedaços. Ellen pergunta se é o jantar e Qin Tian diz que sim. Ellen jura que não comerá. Qin Tian cozinha e prova, dizendo que está deliciosa. Ellen tenta ignorar, mas Qin Tian insiste. Ellen finalmente pega um pedaço. Come com prazer. Xin está feliz por encontrar a cobra e se pergunta sobre o sistema. Então, ganha pontos por acender uma fogueira surpreendendo-o. Ele vê que só ele pode ver o sistema. Ellen se preocupa e Qin pensa se deve contar a ela. Ele teme ser dissecado e experimentado se descobrirem o sistema. Ele verifica mais detalhes e vê que o sistema é como jogos. Ele se pergunta onde usar os pontos e surge uma loja de trocas. Ao olhar a tela, percebe algo útil. Quase tudo é caro e ele tem poucos pontos. Ele fecha a loja e se deita. Planeja coletar peixes e camarões encalhados para nutrir seus corpos. Ele percebe que Ellen dorme e decide falar amanhã. Horas depois, Qin Tian acorda com frio. Vê Aaron tremendo e a acorda. Qin Tian fica aliviado. Aaron se surpreende e entra em pânico. Qin Tian tenta explicar, mas Aaron grita sobre mal-entendidos. Qin Tian diz para ela se aproximar do fogo para não morrer de frio. Aaron sente frio e se aproxima do fogo. Qin Tian percebe a diferença de temperatura entre dia e noite. Estranho. Eles só tinham roupas finas, viajando perto do Equador. Qin Tian sugere que Aaron e Shay se abracem para passar a noite, mas ela discorda. Mesmo com a fogueira, Aaron ainda sente frio e quase adormece. Ela teme se aproximar de um garoto, mas ela vê Qin Tian, seu salvador, tremendo. Ela se levanta e diz a ele para fechar os olhos. Qin Tian pergunta por que ela está tirando a roupa, e Aaron menciona cenas de filmes, envergonhada. Qin Tian diz que só acontece com roupas grossas. Com roupas finas, podem transferir calor. Qin Tian envolve Aaron e eles se sentem mais quentes. Dia seguinte, Aaron acorda com o amanhecer e admira a paisagem. Com a maré baixa, Qin Tian corre atrás de caranguejos e camarões. Aaron se esforça, mas conseguem tomar café. Mais tarde, Qin Tian prepara os caranguejos. Aaron pergunta por que descarta a carapaça com carne e ovas. Qin Tian explica que os caranguejos são frios e podem causar desconforto no estômago. Enquanto grelham o peixe, Qin Tian sugere construir um refúgio na floresta, pois a praia é fria à noite e perigosa.
Ele menciona que a floresta tem mais recursos. Antes de ir, precisam beber água e deixar um sinal de ajuda. Olham os cocos e Qingtian usa o cinto como corda para escalar a árvore. Ele diz a Ellen para se afastar e começa a pegar os cocos. Fica feliz que os cocos frescos tenham mais água e a coloca na garrafa que acharam. Qingtian diz a Ellen para jogar fora os cocos que carrega. Ellen acha um desperdício, mas Qingtian avisa que ela vomitará se beber muita água de coco e terá diarreia. Eles deixam a praia com um sinal de ajuda. Os dois atravessam a floresta e fazem uma pausa. Depois, enquanto se reabastecem, Ellen pergunta a Qingtian por que observa arbustos. Qingtian diz que a cobra vive em água doce. Aaron se anima ao saber que há água por perto. Ela pergunta como encontrar, e Qingtian indica um caminho sem grama. Ellen percebe que os animais, como humanos, podem ter usado o caminho para achar água. Durante a viagem, Ellen pergunta se Qin gosta de atividades ao ar livre. Qingtian diz que sim, mas sem experiência prática. Ellen ouve algo. Qingtian também e a puxa para um lugar. Eles acham um riacho. Ellen fica animada e Qingtian lava o rosto. Ellen pega a água, mas Qingtian a impede. Mais tarde, os dois se afastam mais e Ellen sugere se refugiar na margem do rio. Mas Qingtian lembra que os animais selvagens podem encontrá-los. Eles acham uma área plana e Qingtian pede a Aaron para coletar folhas e galhos grandes, enquanto ele busca madeira para a fogueira e a barraca. Qingtian encontra madeira seca e faz uma fogueira. Lembra-se de algumas árvores para usar na barraca. No entanto, ele só tem uma faca. Ele se lembra de algo e vai até a margem do rio para encontrar uma pedra e fazer um machado. Depois, usa o machado para cortar uma árvore pequena. Mais tarde, ele amarra as árvores cortadas e volta ao refúgio. Ellen o saúda com folhas de bananeira que encontrou. Diz que há um campo de bananeiras perto do rio. Agora, com materiais, começam a construir a barraca. Qingtian planeja fazer uma barraca de um lado só. Afia um galho e finca no chão. Termina a barraca, mas Ellen fica desapontada. Qingtian diz que é útil para expor o calor do fogo. O sistema o recompensa com pontos por construir uma barraca de lixo. Ele ri ao ver o sistema rir de seu trabalho. Com a barraca pronta, o próximo problema é a comida. Os frutos do mar e cocos estão longe. Ele planeja visitar o campo de bananas que Ellen achou. Mas o problema agora são os mosquitos da selva que podem causar febre. Ellen pede ajuda e Qingtian atrai os mosquitos com um apito. Ele queima folhas para afastá-los. A condição deles melhora e Qingtian sugere vigiar os animais selvagens. No entanto, Ellen já dorme profundamente. Ela se deita e decide vigiar. Ele usa o tempo para fazer uma corda com casca de árvore. Amanhã chega e Ellen desperta revigorada. Ela vê a corda que Qingtian fez e ele ameaça que ela faça a vigília noturna. Ela se desculpa e se oferece para vigiar à noite. Mas Qingtian não confia nela após vê-la dormir facilmente sentada. Lhe pergunta pelo campo de bananas e ela indica a direção. Qingtian vê arbustos e encontra framboesas. Ellen prova, mas estão azedas, ainda não maduras. Mais tarde, acham o campo de bananas. Qingtian amarra uma corda em uma pedra, joga na bananeira e tenta puxar. A árvore quebra e cai sobre ele. Ele pega uma banana e dá a Ellen. Como Ellen recusou, ele descascou e comeu a banana. Mas estava dura, e Ellen diz que pode estar crua. Qin afirma que não podem comer. É uma banana selvagem com grandes sementes. Sem mutação, são incomestíveis. Qingtian sugere comer carne. Ellen pergunta o que é isso, e Qin mostra uma folha de banana com uma minhoca. Ele diz que o verme da banana tem 6 vezes mais proteína que a carne de búfalo. Eles grelham algumas minhocas, e Ellen realmente gosta disso. Qingtian modifica uma garrafa de plástico para poder pescar no riacho com mais eficiência. Ele é bastante elogiado por essa criatividade incrível. Ellen, curiosa, pergunta como eles podem beber água. E Qingtian sugere o uso de cascas de coco, demonstrando claramente sua incrível adaptabilidade às circunstâncias. Ellen teme que a casca do coco quebre ao ferver. Qingtian sugere usar pedras aquecidas. Ele quer deixar a armadilha antes de ir à praia. Eles colocam a armadilha com minhocas de banana em uma área sombreada. De repente, Ellen sente um cheiro e se afasta, enquanto Qingtian acha familiar. Ellen encontra arbustos de hortelã. Qin decide pegar alguns para afastar mosquitos no acampamento. Ellen se surpreende com o novo conhecimento e começa a coletar várias balas. Após conseguir muitas, eles voltam ao acampamento e as colocam ao redor. Os dois se sentam e Qingtian pede que Ellen descanse um pouco. Qingtian cria um martelo de pedra e ganha pontos no sistema, percebendo que pode obter mais criando ferramentas de sobrevivência. Ellen se pergunta por que ele está tão contente.
Mais tarde, descobrem que os cocos deixados na praia foram abertos. Ele nota que os cocos são quebrados por uma força não humana. Ellen teme que sejam tigres, mas Kim Tian diz que não comem coco. Ele vê um rastro e pensa em criaturas que comem coco. Ellen lembra dos caranguejos de coco. Ele mostra o rastro pequeno que um caranguejo deixa. Seguem a trilha e encontram o caranguejo subindo outro coqueiro. Ellen fica encantada ao ver as grandes garras do caranguejo. Eles se preparam para pegá-lo e Ellen nota que ele já desceu. Ellen se apressa, mas Tim Tian diz para não se preocupar, pois o caranguejo não tem saída. Ellen se assusta com a expressão de Tim Tian. Ellen não acredita que um caranguejo de coco possa abrir o coco como uma banana. Tim Tian se aproxima ameaçadoramente e pega o coco aberto. O caranguejo abre outro coco com raiva e Tim Tian pega o coco de novo. O caranguejo se enfurece e Ellen entende o real motivo de Tim Tian. Tim Tian, então, amarra o caranguejo de coco com facilidade. Mais tarde, eles caminham de volta, mas Ellen pede uma pausa. Ela comenta que é o terceiro dia e ainda não há equipes de resgate. Tim se preocupa, mas Ellen diz que pode levar uma semana. Ela continua a caminhar e Kim Tian também se preocupa. Eles voltam ao riacho e descobrem que a armadilha de peixes funcionou. Ele pede a Ellen para voltar ao acampamento enquanto prepara o peixe. Planeja recolocar a armadilha e ganha pontos pela captura. Já tinha pontos para comprar na loja. Retorna ao acampamento e vê Ellen fazendo um fogão de pedras para cozinhar o caranguejo de coco. Cozinham e comem satisfeitos. Kim Tian dorme primeiro e depois faz a vigília noturna com Ellen. À meia-noite, Ellen faz sua ronda noturna nervosa e, de repente, uma mão a toca. Surpresa, tenta acertar Kim Tian com o martelo. Ela diz que não o chamou ainda. Kim Tian pede para ela dormir. Ellen dorme e Kim Tian quer verificar a loja. Primeiro, tenta ferver água com uma pedra aquecida. Mas as cinzas deixam a água turva. Mesmo assim, a fervura mata as bactérias e a menta ajuda a manter-se acordado. Ellen grita em sonho, sonhando com o resgate. Parece que ela não é positiva. Kim acha que Ellen se auto-hipnotizou para superar o acidente. Se ninguém aparecer em dias, ela se desesperará. Kim Tian verifica a loja e encontra livros para comprar com seus pontos. Ele escolhe um livro sobre ferramentas de fabricação e o conhecimento é transmitido à sua mente. Shin aprende rápido e usa isso para viver mais na ilha. Ele vê a roda da sorte e ganha uma rodada grátis na primeira compra. A roda não tem espaço livre, o prêmio é garantido. Ele gira e ganha um prêmio de 10.000 pontos na loja. Pode usar agora e teme ter sorte hoje. Apesar de azarado, ele decide usar o prêmio mais tarde. De manhã, Ellen acorda e procura Kim Tian, que chega com peixes. Ellen pede para avisá-la na próxima vez que sair. Enquanto o peixe cozinha, Ellen timidamente diz a Kim Tian para não ir ao riacho. Kim Tian aconselha a não poluir a água. Ellen grita que só vai tomar banho. Kim Tian percebe que não tomaram banho desde que ficaram presos na ilha e sente seu cheiro. Ele grita para Ellen que vai buscar recursos. Kim Tian encontra cogumelos ostras selvagens. Fica feliz por ter o sistema para identificar recursos, mas alguns não estão no livro da loja, então ele não sabe se são comestíveis. Tian encontra um coelho. Usa o martelo como distração, mas o coelho é rápido. Ele lembra de Ellen e volta ao acampamento, ouvindo o grito dela. Corre até lá. Ellen diz que há uma cobra. Kim Tian pega a criatura, que é uma enguia. Ellen pede para ir embora, mas ele quer um novo alimento. Termina o banho e vê Kim Tian esperando. Ela pede para ele parar de olhar e ele, corado, diz que ela está linda. Ellen fica envergonhada e volta ao acampamento, irritada por ter ficado tímida. Kim Tian também não esperava dizer isso. Ele tira a roupa e planeja procurar enguias, encontra buracos na lama e cobre de usar as mãos, pois há caranguejos ou cobras venenosas nos buracos. Lembra-se de pegar uma cobra d'água em vez de uma enguia quando jovem. Enguias são atraídas por grama aquática, então Kim Tian usa um talo para atraí-las. Ele sente uma mordida e puxa a enguia. Depois retorna ao acampamento com mais enguias. Ellen teme que não consigam fazer tudo de uma vez. Kim Tian sugere defumar a carne para conservá-la. Ele defuma a enguia para durar semanas ou meses. Ellen pergunta se pode ajudar, pois Chen Tian faz quase tudo. Chen Tian ensinará Ellen a fazer cordas com casca de árvore para terminar o para-brisa. Ele deixa Ellen e vai verificar a armadilha no córrego, que só pega 2 ou 3 peixes de cada vez. Cria um lago ao lado do córrego para guardar os peixes que pesca, sem preocupações com comida. A noite chega e cozinham a carne da enguia com frutas. Ellen prova e se delicia com o sabor. Kim Tian a encontra. Estranhamente, 2 dias depois, Kim Tian volta ao local dos cogumelos.
As enguias acabaram e ele precisa de coelhos selvagens. Hoje, em um flashback, Qin-Tian quebra o velho para-brisa para fazer um maior. Com Ellen, eles resgate, mas precisa Parece resistir mais seguro primeiro. viver aqui. Descobre cocos na Qin-Tian área e tenta fica lembrar feliz o por caminho usar do a faca coelho que comprou selvagem. após ver Ele busca vlogs um do lugar mestre com Tá. menos grama Enquanto e acha bebe água árvores de com coco, tocas. ele se lembra de Cobre ouvir um alguns buracos sistema e quando deixa estava dois inconsciente. O Coloca sistema fungos em apresenta um chamas pacote perto para dos buracos iniciantes. para os coelhos saírem. Surpreso, ele Um clica coelho no sai pacote e e Qin-Tian adquire o pega 2 facilmente, livros sobre mas é um plantas filhote. e animais comuns, Outro que coelho são corre, absorvidos e em sua Qin-Tian mente. lembra que coelhos vivem Qin-Tian em ganha manadas. conhecimento Ele estranho vê o buraco e percebe que e pode ver encontra mais informações coelhinhos. dos cocos. Ele os leva Então, ao acampamento. ouve um grito alto Ellen fica e animada. nota outra pessoa na ilha. Qin-Tian se impressiona com as cordas que Ellen fez. Ele quer esquartejá-los, mas Ellen acha que são fofos demais. Ela sugere engordá-los antes de comer. Qin-Tian não esperava isso de Ellen. Ela sabe que eles não têm escolha a não ser matar para sobreviver. Depois, Qin-Tian abate o maior e guarda a pele. Jantam e acham a carne fedorenta. Qin-Tian pergunta por que Ellen está alegre e ela diz que amanhã é o 7º dia. Ela ainda espera uma equipe de resgate e Qin-Tian tenta parecer feliz. Terminam de comer e Ellen se pergunta o que Qin-Tian está fazendo. Qin-Tian planeja acender uma fogueira com um método diferente do livro de acampamento que comprou. Há várias formas de acender uma fogueira. Ele usa um arco de madeira e consegue acender. Na manhã seguinte, deixam o acampamento e chegam à praia. Qin-Tian sabe que vão esperar até a noite, então começa a se preparar. Anoitece e Ellen pergunta a Qin-Tian por que a equipe de resgate ainda não chegou. Ela começa a se desesperar e Qin-Tian se preocupa. Ellen agarra sua mão e grita que morrerão sozinhos na ilha. Ela continua chorando desesperada. Qin-Tian dá um tapa nela e Ellen pergunta por quê. Qin-Tian diz para ela chorar tudo. Ellen o abraça chorando alto. Qin-Tian diz para não se preocupar, ele está com ela. A noite passa. Na manhã seguinte, Ellen dá um tapa nele em vingança. Ela agradeceu a Qin-Tian, mas ele não ouviu. Ela muda de assunto e pede para verificar a maré baixa. Qin-Tian corrige, dizendo que não é hora. Primeiro, fazem uma refeição. Enquanto esperam, Ellen lê que uma pessoa desaparecida por 2 anos é considerada morta legalmente. Qin-Tian menciona que uma equipe de resgate desiste após 1 mês sem resultados. Ellen se irrita com ele por ser negativo. Qin-Tian sugere construir um barco e fugir da ilha. Ellen acha Qin-Tian legal. Ele pede para comprar frutos do mar, pois a maré está baixa. Depois voltam ao acampamento e Qin-Tian fica feliz que os coelhos não fugiram. Cozinham os frutos do mar. Qin-Tian diz para Ellen comer primeiro, mas guardar as conchas, pois serão úteis. Os frutos do mar são temporários, e Qin-Tian precisa de outra fonte de alimento. Ellen vê as olheiras de Qin-Tian. Mais tarde, Qin-Tian cochila e pede a Ellen que o acorde à meia-noite para observação noturna. Ellen acha que é culpa dela que Qin-Tian não dormiu bem. De manhã, Qin-Tian está surpreso e bravo com Ellen por não acordá-lo. Mas ela só quer que ele recupere o sono. Qin-Tian diz a Ellen que não consegue dormir para descansar hoje. Qin-Tian sai em busca de recursos. Qin-Tian procura por 2 horas, mas não acha nada. Ele decide ir à praia comprar frutos do mar. Então, percebe algo e corre para uma floresta de bambu. O bambu é multifuncional. Qin-Tian tem dificuldade para cortar um bambu. Ele derruba um e lembra que pode haver brotos de bambu por perto. Ele corta o bambu em pedaços e os leva. Retorna ao acampamento e Ellen diz para comer o que cozinhou. Qin-Tian vê um peixe queimado e Ellen pergunta como está. O sabor não é bom, mas Qin diz que sim. Ellen prova o peixe e reclama que está duro e amargo. Ellen se desculpa por desperdiçar comida, e Qin-Tian diz que ainda dá para comer. Qin-Tian sugere comer as ostras, mas Ellen continua com o peixe queimado. A noite avança e Ellen pergunta a Qin-Tian sobre o bambu. Ele quer fazer uma armadilha para peixes em vez de usar garrafa plástica. Ellen ajuda a cortar bambus para criar garrafas. Qin-Tian fica feliz que Ellen quer trabalhar e terminar sozinha. Com o livro de sobrevivência, Qin-Tian faz uma armadilha e ganha pontos. Ellen mostra seu trabalho e Qin-Tian a elogia. Ela pergunta se Qin-Tian tem planos amanhã e quer ir com ele para ajudar. Qin-Tian se impressiona com a mudança de Ellen e quer aproveitar isso. No dia seguinte, vão à floresta de bambu. Ellen acha o local próximo à floresta ideal para acampar, mas Qin-Tian diz que a prioridade é a comida. Ellen procura brotos de bambu e encontra muitos. Após coletar as pedras, ela avista uma manada de javalis. Silenciosa, corre até Qin-Tian. Surpreso, Qin-Tian observa enquanto Ellen aponta para os javalis. Ele segura suas mãos e pede para saírem rápido. Apesar de carnívoros, os javalis podem atacar ferozmente. Porém, mais javalis surgem de onde vieram. Qin-Tian instrui Ellen a ficar quieta, mas os javalis os detectam. Os dois fugiram rapidamente.
Mas os javalis são velozes. Ellen está exausta, mas não pode parar Chen Tian. Ellen pede a Chen Tian que a deixe. Chen Tian se irrita com o clichê de filme. Ele encara os javalis e grita alto. Os javalis param e Chen Tian continua fazendo barulho. Funciona, e ele lança seu machado de pedra nos javalis. A manada foge e Chen Tian cai no chão, aliviado. Ellen se preocupa, mas Chen Tian diz que está bem e que devem ir agora. Ele vê um javali ferido. Um javali sozinho fica assustado e agressivo. Chen Tian lança seu machado no javali para atraí-lo. Ele pede a Ellen que volte ao acampamento. Chen Tian ativa sua habilidade, ficando rápido como um leopardo, mas isso consome sua energia. Ele cai no chão, achando que escapou do javali. Então, os pássaros fazem barulho por perto. Chen Tian pensa se é a prancha, e sim, é. Surpreso, ele sobe em uma árvore. Sentindo-se sortudo por o javali não subir, a prancha bate na árvore. Chen Tian se agarra até a prancha se cansar e parar. Quando ela se afasta, ele lembra como a carne de porco é preciosa, ele salta da árvore e enfrenta o javali. O javali ataca, e Chen Tian se esquiva rápido. O javali bate na árvore e desmaia. Chen Tian termina com ele, mas o javali tinha muita vitalidade. Chen Tian continua atacando até ele morrer. Ele ganha pontos por caçar o javali. O javali é pesado, então planeja pegá-lo no dia seguinte. Após descansar e se recuperar, espera que nenhum predador encontre o javali. Enquanto isso, Ellen corre para fazer um machado de pedra para ajudar Chen Tian. Ela rasga o vestido e recolhe cinzas. Chen Tian pergunta o que ela faz, e Ellen diz que as cinzas podem cegar os javalis, permitindo que escapem. Ellen percebe que fala com Chen Tian, que aparece com um peixe na mão. Ellen fica feliz e abraça Chen Tian, temendo não vê-lo mais. Ela nota que ele está molhado e ele diz que é uma longa história. A situação ficou estranha quando Chen Tian começou a se despir. Ellen diz que não são mais crianças e lembra de secar as roupas primeiro. Chen Tian se mostra para Ellen, que cobre os olhos rapidamente. Chen Tian diz que estava de cueca naquela noite. Ellen se sente mal por sair. Os brotos de bambu atrás de Chen Tian dizem que ele matou o javali. Ellen teme encontrar os javalis de novo e Chen Tian pensa em fazer um arco e flecha para se defender. Na manhã seguinte, Chen Tian volta ao javali que matou e vê que outros animais o acharam. Mas ainda sobram partes. Ele nota um arranhão de outro animal. Abate o javali e leva ao acampamento com bambu. Ellen faz uma agulha de osso de coelho e Chen Tian a surpreende. Ellen fica furiosa ao ver a carne que Chen Tian trouxe. Ellen pergunta sobre o uso da gordura e Chen Tian diz que pode virar óleo, mas eles não têm recipiente. Então, Chen Tian pede a Ellen para ajudar a fazer um. Ele quer fazer cerâmica e se sente sortudo pela argila ser utilizável. Lembra-se do livro de sobrevivência. Tenta fazer, mas sai inutilizável e joga fora. Depois, faz uma tigela pequena e vê que Ellen fez outras mais bonitas. Ele pede que ela faça uma tigela grande para cozinhar. Chen Tian faz um forno para secar a argila. Durante o jantar, Chen Tian se alegra porque não terão problemas de alimentação no próximo mês. Ellen nota o sorriso de Xin e diz que ele está feliz por estar vivo. Xin elogia a habilidade de Ellen em consertar. Ellen diz que precisa aprender, pois não tem roupas para trocar. Chen Tian diz para ela não se preocupar, pois logo trocarão de roupa. No dia seguinte, Ellen pergunta se podem escovar os dentes com cinzas de madeira. Chen Tian explica que é um bom substituto para a pasta de dente. Depois preparam as tigelas de cerâmica e Chen Tian diz que levará 5 horas para endurecer. Ellen se surpreende e Xin explica que é preciso controlar o calor para evitar rachaduras. Após o primeiro lote de tigelas, a taxa de sucesso é baixa, levando Chen Tian a pensar em novas técnicas. Mais tarde, no turno de Ellen, a taxa melhora, indicando que poderiam fazer mais controlando o calor. No dia seguinte, com a chuva chegando, Chen Tian cozinha gordura de porco enquanto Ellen se pergunta por que ele adiciona água. Chen Tian diz que a água reduz o risco de queimar muita gordura. Eles moem conchas para fazer sabão. Chen Tian destaca que o sabão é crucial, pois sem remédios na ilha, adoecer pode ser fatal. O sabão diminui esse risco. Enquanto o sabão se forma, eles se preparam para a chuva. Felizmente, eles conseguiram terminar de montar todas as barracas, pois do contrário, não teriam nenhum abrigo adequado. Chen Tian acessa o sistema e com a ajuda de cerâmica e sabão, já acumulou 6.000 pontos. No entanto, ele ainda precisa de mais 500 pontos para poder adquirir o poder de uma criatura. Ellen aparece de repente e pergunta no que ele está pensando. Ele reflete por um momento e então pergunta por que ela demorou tanto para chegar.
Ele também questiona se o sabão é eficaz. Ellen, com tranquilidade, responde que realmente funciona e menciona sua sorte por ter o sabão em mãos. Qingtian então se dedica a construir o arco de bambu, tentando elaborar um arco bem estruturado, utilizando várias camadas para melhorar sua eficiência. Ele coloca alguns tocos no chão, utilizando-os como um molde improvisado, já que não dispõe de outras alternativas. De repente, o céu começa a trovejar intensamente e a dupla rapidamente se apressa em correr para dentro da tenda, onde acabam dormindo. À noite, Qingtian desperta ao ouvir um som e acorda Ellen rapidamente. Ele diz que precisam desmontar a tenda e a incentiva a subir na árvore. Ellen se pergunta o que está acontecendo quando, de repente, um grupo de javalis selvagens passa correndo pelo acampamento. Ellen pensa se alguns javalis estão mortos, pois parecem feridos. Mas, na verdade, só estão cochilando. A chuva continua e os javalis ainda não se foram. Qingtian usa seu sapato para distrair os javalis e eles fogem. Qingtian diz a Ellen para se abaixar e ela escorrega, caindo em cima de Qingtian. Veja como Qingtian fica corado. De manhã, Qingtian fica surpreso ao receber 3.000 pontos por sobreviver à noite chuvosa. Eles começam a arrumar o acampamento. Ellen está feliz porque os coelhos ainda estão engaiolados. Qingtian espera que as varas de madeira. Eles secarão mais cedo. Mais tarde, Qingtian pede a Ellen para tirar a roupa íntima. Ele quer lavar as roupas e tomar banho ao mesmo tempo, mas Ellen recusa. Qingtian nota que a água do riacho subiu. Felizmente, a primeira armadilha ainda funciona, pois as roupas precisam secar. Enquanto isso, Qingtian se veste. Naquela noite, Ellen teme a volta dos javalis, e Qingtian se oferece para vigiar primeiro. Vendo Ellen insegura, Qingtian quer fazer mais armas para lutar contra as tábuas. Ele faz o arco usando músculo de javali como corda. Qingtian começa a criar flechas, queimando e afiando as pontas de madeira. Ele também usa pedras afiadas. Ao terminar, ganha pontos e escolhe uma nova habilidade: velocidade. Agora se sente mais forte. No dia seguinte, Qingtian sugere trabalhar na cerâmica após a destruição dos javalis. Qingtian e Ellen refazem a cerâmica e suas habilidades melhoraram. Qingtian treina arco e flecha, mas sua mira é ruim. Ele treina até melhorar. Depois, Qingtian vai para a floresta. Ele vê girinos e acha o ecossistema interessante. Mais tarde, colhe brotos de bambu. Ouve pássaros e encontra galinhas selvagens. Ele atira uma flecha, mas erra. Nota que as galinhas não têm medo e não se movem. Jura que não errará, mas não acerta nenhuma. Tenta de novo e finalmente acerta uma. Acerta mais duas, mas já usou todas as flechas. As outras galinhas fugiram. Naquela noite, os dois tomaram canja. Ellen está feliz com o novo cardápio. Qingtian também acha saborosa a sopa com brotos de bambu. Ele diz que ficará melhor com sal. Ellen se anima e lembra que estão no meio do nada. Xin diz que irão à praia no dia seguinte para fazer algum. Foram à praia e ferveram a água do mar. Enquanto fervia, fizeram um relógio de sol para controlar o tempo. Criaram com sucesso, e Xin pediu a Ellen que observasse a sombra enquanto verificava a água. Ao ver o sal úmido, Xin o seca sob o sol escaldante. Eles fizeram o suficiente para meio mês, mas está cheio de impurezas. Xin prepara outra panela com água do mar para ferver e Ellen chama sua atenção. Xin pede outro bambu. Ele sabe que o sal bruto não serve para consumo. Ele planeja saturar e purificar o sal. Com seu conhecimento de sobrevivência, Qingtian criou um dispositivo de filtragem. Isso levou muito tempo. Ellen está feliz com o jantar. Qingtian comenta que a culinária chinesa precisa de temperos e ri de Ellen por exagerar. Eles percebem que estão na ilha há 20 dias. Ellen pergunta sobre o barco que Qingtian planeja. Ele precisa de um barco de pesca para a viagem. Ellen sugere melhorar a barraca, mas Qingtian prefere achar outro local para acampar. 4 dias depois, Qingtian acha um prado com caverna. Ele suspeita que algo vive lá. Dispara uma flecha, mas nada acontece. Entra e vê restos de animais. Qingtian sente um ataque e se esquiva rápido. Um panda o ataca e ele acha estranho. Tenta distraí-lo com bambu, mas o panda o esmaga. Qingtian se pergunta o que está acontecendo e por que parece diferente de um panda comum. Ele foge e sobe em uma árvore. Como chinês, hesita em atacar o panda, mas precisa dominar a caverna. A flecha disparada apenas ricocheteia em seu pelo e o panda descobre Qingtian. Ele rapidamente mantém distância e usa uma flecha de pedra. Dessa vez, ela funciona, mas o panda ainda está bem, mesmo sangrando. Enfrenta um Qingtian surpreso. Qingtian desvia do ataque e foge de novo. À noite, Ellen sugere ignorar o panda e a caverna e buscar outro lugar para ir. Qingtian quer usar a gravata do cinto de flechas para fazer uma ponta. Precisam de uma fornalha para derreter ferro, então planejam fabricá-la. Criaram um ventilador e começaram a soprar ar na fornalha para derreter o ferro. Eles derretem o ferro e Ellen desmaia de exaustão. Qingtian despeja o ferro derretido nos moldes de Ellen e resfria rapidamente. À noite, Qingtian afia as pontas das flechas, esperando que funcionem.
Ele coloca-as na flecha, confiante em derrotar o panda. Ele tenta comprar a enciclopédia animal, mas o sistema sugere uma opção melhor por um preço menor. Ele adquire livros sobre animais e como domesticá-los. Os livros dão dicas para lutar contra animais, mas Tintian acha ridículo. Ellen acorda e vê Tintian fazendo café. Mas Tintian se recusa. Tintian nota que Ellen está se adaptando à vida na ilha. Mais tarde, Tintian retorna à caverna e dispara flechas lá dentro. Ele percebe que o panda não está presente. Ele sobe em uma árvore para esperar, e o panda aparece. Após um tempo, o sistema revela que é um panda antigo. O sistema explica também que os pandas eram carnívoros e foram domesticados por humanos, tornando-se pandas que amam bambu. Em 2 meses, Tintian domará o panda. Planeja feri-la para que não ache comida sozinha. Chen o fere, pega a flecha e foge. Repetiu isso por dias. No 4º dia, Chen não acha o panda. Ele o emboscou e percebeu que o panda estava aprendendo. Quebra uma flecha e Tintian foge. Voltando ao acampamento, Tintian encontra sapos venenosos. Ele encontrou uma solução. Captura um panda para usar sua toxina nas flechas. Volta ao acampamento, Ellen o abraça. Tintian pede desculpas por preocupá-la, mas ela nega. Ellen vê o sapo venenoso, e ele planeja usá-lo contra o panda. De manhã, Tintian aquece o sapo até borbulhar e aplica a toxina nas flechas. Ellen entrega as bolas de grama que ele pediu e pergunta para que servem. Tintian diz que tem utilidade. Mais tarde, ele volta à caverna. Ao ver pegadas, sabe que o panda está lá. Queima as bolas e as joga na caverna. O panda sai fumegando e ruge, perseguindo Tintian, que planeja cansá-lo na floresta enquanto o panda o procura. Tin vê uma oportunidade e atira uma flecha com toxinas. Porém, as pontas de pedra não funcionam. Shin desvia do ataque do panda. Ele lança uma flecha de ferro. Desta vez, a toxina deve agir rapidamente. Tintian atira de novo e o panda o ataca. Mas o panda cai. Tintian fica contente ao perceber que as toxinas já estão agindo. Ele observa o panda por 3 horas e o panda desperta. Na manhã seguinte, Tintian prepara peixe e bambu. Ele vai à caverna e vê o panda exausto. Insere um broto de bambu em um peixe e joga no panda. O panda rosna, percebe o peixe e se apressa a comer. Tintian mostra mais comida. Ele devora o peixe com brotos de bambu. Tintian pensa em um nome adequado para o panda. Ele percebe como é tolo relaxar sabendo que está envenenado. Ele decide chamar o panda de Shambi, que significa burro. À noite, Tintian e Ellen jantam. Ellen descobre o nome do panda e hesita em elogiar. Ela larga a comida, sem apetite. Tintian pensa que é aquela época do mês. Ellen manda ele calar-se, dizendo que deveria ter começado há dias, mas está atrasado. Deve ser pelo estresse e falta de descanso. Tintian pensa em fazer papel. Mas fabricar um produto de qualidade requer muitos processos. Na manhã seguinte, Ellen acorda com cheiro de urina. Tintian diz que é para fazer papel e Ellen o chama de louco. Tintian pede a Ellen para fazer malhas quadradas e criam algumas coisas facilmente. De repente, vão à aula de química e Ellen se impressiona com Tintian fazendo isso em uma ilha isolada. Os dois seguem com mais etapas para produzir hidróxido de sódio. Ellen diz que é melhor usar eletricidade. Tintian diz que é possível com um raio. Depois coletam gramíneas para fazer papel. As gramíneas ficam em hidróxido de sódio por horas para obter celulose pura. Tintian as lava no riacho com água limpa para obter o pó de papel. Pó é colocado nas armações de malha. Eles secam a malha com pó de papel e criam papel com sucesso. Tintian fica feliz porque o papel é mais confortável. Ellen diz para não mencionar isso nas refeições. Ela acha Tintian talentoso na fabricação de papel. Dias depois, Tintian vê Shambi confortável. Ele acorda com o cheiro da comida que Tintian trouxe. Agora parece domesticado e Tintian alimenta Shambi. Tomar Shambi não vai demorar. Tintian deixa Shambi e caminha pelo riacho. Ele encontra gingers selvagens e os leva ao acampamento. Ellen sente cãibras e diz que antes não doía assim. Ela usou almofadas térmicas e tomou gema com açúcar vermelho para aliviar. Tintian mostra o chá de gengibre que fez, dizendo que os encontrou por acaso. Ellen vê que Tintian se esforçou. Ellen bebe chá de gengibre. No dia seguinte, Tintian visita Shambi, que agora o considera amigo. 1 mês depois, ela alimenta Shambi com brotos de bambu. Vendo a aura de Tintian, ele aceita e come. Shambi gosta. O sistema dá pontos a Tintian por domesticar um panda. Ele ganha um selo de treinamento animal para usar em Shambi. Aplica o selo e agora pode ver o status de Shambi no sistema. À noite, diz a Ellen que pode conhecer Shambi.
No dia seguinte, ela conhece Shanbi e logo se tornam amigos. Shanbi também muda sua dieta para bambu comum. Depois decidem deixar o acampamento com Shanbi e montam um novo acampamento na caverna onde Shanbi vive. Ellen gosta de olhar o céu estrelado à noite. Qingtian diz para ela continuar observando enquanto dorme, mas Ellen sugere dormirem juntos, pois Shanbi está lá. Qingtian se surpreende e pede Ellen em namoro. Ellen fica nervosa quando Qingtian se aproxima. Ele a provoca e Ellen se irrita. Eles limpam antes de dormir. No dia seguinte, procuram argila para cerâmica. Qingtian e Shanbi vão buscar as armadilhas no córrego. No terceiro dia, coletam bambu com Shanbi, mas o pet se distrai com comida. No quarto dia, constroem uma cozinha de bambu. Após uma semana, terminam. O esforço valeu, pois Qingtian ganhou pontos e comprou um livro de plantas. Eles pausam no riacho. Qingtian fica feliz ao ver Ellen se divertindo. Depois de um tempo, Ellen pisa em algo. Ela olha e encontra um cristal de rocha. Qingtian examina e diz que é quartzo, usado para fazer vidro. Ao inspecionar melhor, é de alta pureza. Eles sobem o rio para buscar mais recursos. Depois, acham uma árvore de gafanhotos melíferos, e Qingtian diz que a polpa é usada para fazer shampoo. Espera que eles façam uma, mas a árvore tem espinhos, e Ellen não quer arriscar Qingtian. Qingtian usa seu poder e pula na árvore. Ellen diz para ele não se arriscar por ela. Qingtian diz que só busca comida, e Ellen se envergonha por pensar demais. Qingtian corta a polpa e vê algo. Ele desce e pergunta a Ellen se podem fazer shampoo agora. Ellen fica constrangida e finge desinteresse. Qingtian decide não fazer shampoo, chocando Ellen. Ela diz para ele ser decisivo, mas Qingtian quer pensar. Mais tarde, Ellen vê um campo de cana e se surpreende. Qingtian nota que alguém cultivou ali. Ellen fica fascinada e Qingtian a impede de tocar, mas Ellen se machuca com as folhas afiadas da cana. Qingtian corta uma cana e os três provam o sabor doce, embora duro. Ellen nota um gosto azedo, e Qingtian explica que não é a estação certa. Qingtian planeja levar cana para fazer açúcar mascavo. Eles voltam e processam a polpa do gafanhoto melífero. Qingtian usa os extratos para fazer mingau, que Ellen gosta. Mais tarde, Qin terminou de espremer a cana-de-açúcar. Ellen o surpreende com uma cesta de cogumelos. Qingtian dá um tapinha nela. No entanto, a maioria é venenosa. Ellen fica triste porque poucos são comestíveis. Qingtian pede que Ellen colete os recursos do quadro negro para fazer shampoo e pasta de dente. Depois, Qingtian processou os recursos e conseguiu fazer shampoo. Ellen fica triste por ter que esperar até amanhã para experimentar, pois está escuro. No meio da noite, Qingtian ouve risadas estranhas e pensa que é um fantasma, mas é Ellen falando dormindo sobre o shampoo. Um trovão ressoa ao longe, Ellen acorda e percebe a forte chuva. Shanbi, o panda rosna, e Qingtian usa sua habilidade no panda. Se pergunta se são porcos selvagens de novo e diz a Ellen para ficar em casa enquanto investiga. Ele estava certo, são porcos selvagens. Shanbi ataca, enfrentando um porco antes de ser atacado. Enquanto Shanbi distrai, Qingtian passa despercebido. Shanbi morde um porco quando o outro está prestes a atacá-lo por trás. Qingtian protege Shanbi e o defende com suas flechas envenenadas, atacando os porcos restantes. No entanto, alguns porcos percebem a presença de Qingtian quando o avistam. Qingtian rapidamente pensa em um plano para afastá-los de Shanbi. Ele utiliza sua habilidade, correndo para longe dos porcos e encontrando refúgio em uma árvore. Enquanto se esconde, ele começa a se perguntar como Shanbi está se saindo. Shanbi então ruge ferozmente, fazendo com que os porcos se dispersem de medo, assustados. Qingtian se encontra com Shanbi, acalmando-o com tapinhas na cabeça. Eles voltam ao acampamento. Ellen se preocupa com os arranhões de Shanbi, mas Qingtian diz que ele já passou por piores. Eles guardam os porcos no galpão para depois. Qingtian fala que dará bambus a Shanbi por sua bravura. Floresta, Qingtian coleta brotos. Ao se aprofundar, entra em pânico ao ver rastros. Certeza de que não é um rolo compressor, decide se retirar. O pânico aumenta ao ouvir um barulho e ver uma titanoboa, a maior cobra conhecida, que se achava extinta. Enquanto Qingtian foge, fica chocado ao ver a titanoboa e se pergunta se verá um dinossauro amanhã. Ele busca orientação no sistema, que surpreendentemente sugere pular na boca da titanoboa, descer pela garganta e usar uma faca para matá-la por dentro.
Qin surpreso com a ideia absurda, continua fugindo, descartando-a totalmente. Em fuga desesperada, ele vê uma encosta e desce, evitando a visão do Titanoboa. Mas o pânico surge enquanto Qin pensa no próximo passo. De repente, o Titanoboa sente seu cheiro e se aproxima. Qin usa seu punhal para esfaquear a cobra, mas percebe que é curto demais para o coração. Em uma reviravolta, ele é levado pela Titanoboa. Desesperado para sobreviver, ele pensa em ficar quieto e escapar. Um cheiro ruim atinge seu nariz. Ele está no território dos javalis. A cobra percebe um javali por perto. Quando a Titanoboa engole o javali, Qin escapa da cena caótica. O encontro termina antes do esperado. Ele tropeça, mas corre, buscando algo útil no sistema para sobreviver. Qin percebe que as recompensas mudaram e lamenta perder uma opção. Ele decide tentar a opção de superpoderes do cavalo. Infelizmente, o sistema falha, dando-lhe um charme animal. Em pânico, ele vê um grupo de javalis, torcendo para não ser notado. A ansiedade de Qin cresce enquanto os javalis se aproximam e finalmente ele é visto. Desesperado, ele ativa os superpoderes dados pelo sistema, sentindo uma queimação nas pernas ao correr. Com medo de suas pernas falharem, ele vê uma pilha de fezes e mergulha nela, tentando perder o cheiro e fugir dos javalis. Com o tempo, os javalis descansam diante de Qin. Ele se pergunta por que a pilha está quente e percebe que os carboidratos liberados retêm o calor. Ele perde a sensibilidade nos braços e pernas, mas luta para manter a mente alerta. Desmaiar seria seu fim. No território dos javalis, Qin não teme outros animais, mas preocupa-se com a cobra. De repente, vê uma chama e ouve alguém chamando seu nome. Acha que está alucinando com a voz de Ellen, mas descobre, chocado, que é ela. Com Shanbe, o panda, Ellen vê a manada de javalis e pergunta por que Qin está lá. Antes de espantar os javalis, Ellen pergunta se Qin está bem e ele diz que sim, mas está sujo. Ele a aconselha a não se aproximar. No entanto, Qin cai, mas Ellen o segura a tempo. Corando, ela insiste que devem se mover rápido. Os dois sobem no panda, Ellen diz a Qin para se segurar nela, e os dois correm. Retornam ao acampamento e Qin se lava enquanto Ellen faz o mesmo, brincando para ele não espiar atrás do panda. Após se secar, Ellen vai para a cama e Qin verifica o estoque, notando sinais de ataque. Ele pensa em animais selvagens, mas Ellen usou gordura de porco para fazer uma tocha. Qin tenta se agachar, mas sente dor nos joelhos machucados por usar o superpoder de guepardo para fugir dos javalis e da Titanoboa. O sistema lhe dá 70 pontos por escapar. Qin oferece mingau a Ellen, mas ela ainda dorme. Ele está surpreso por ela tê-lo salvo. Nunca esperou isso. Após descansarem e comerem, Qin diz que a trilha que ela viu era de uma Titanoboa, o que a assusta. Ela pergunta se precisam mudar de esconderijo. Qin garante que, se ficarem na borda da floresta, estarão seguros. Ele agradece por ela tê-lo salvado, o que faz Ellen sorrir. No final do dia, Qin começa a cortar a carne para prepará-la na grelha. Quando Ellen pergunta se é seguro deixar a carne fora, Qin explica que não tem outro espaço. No dia seguinte, Ellen grita para Qin que o bacon sumiu. Chocado, ele se pergunta quem roubou a carne, já que Shanbe não reagiu. Ele se prepara para vigiar a noite e pegar o culpado. Enquanto descansa para o turno noturno, Ellen lhe oferece chá de menta, pedindo que resolva logo antes de problemas sérios. Ao amanhecer, o ladrão não apareceu. De repente, Qin vê uma águia dourada voando em direção à carne. Ele tenta proteger, mas falha. No fim do dia, ele diz a Ellen que o ladrão é uma águia dourada e compartilha seu plano para capturá-la, explicando que devem agir normalmente e pendurar a carne fora para não levantar suspeitas. Qin monta uma armadilha simples, mas ao testá-la não funciona. Determinado, ele aplica mais força e o broto de bambu o atinge no rosto. Qin então pede a Shanbe para testar, confiando que a pele grossa do panda o protegerá. Quando Shanbe empurra, a armadilha quebra, levando Qin a perceber que precisa de ajustes antes de ficar pronta. Mais tarde, quando Ellen acorda, ela pergunta a Qin se a águia voltará. De repente, a águia aparece. Ao descer para a armadilha, a corda prende sua perna.
Ellen pergunta por que Qin não se aproxima da águia, e ele explica que ainda não é o momento certo. A águia tem um bico mortal e pode atacá-los se chegarem perto. Então, decidem esperar a águia se cansar. Discutem como chamá-la, e Qin sugere Águia do Deserto. Parece não gostar do nome Águia da Areia, mas Qin discorda. Ellen se pergunta como domesticar a águia. Qin pergunta a Ellen se ela sabe o que é uma coruja noturna. Ellen diz que ficar acordada a noite toda não faz bem. Qin sugere que se revezem para vigiar a águia e mantê-la acordada até ser domada em uma semana. Ele pede a Ellen para vigiar de dia enquanto ele cuida da noite. À tarde do primeiro dia, a águia tenta fugir, mas Ellen está atenta e não deixa. A noite do segundo dia chega e Qin termina uma escova de dentes. Durante seu turno, ele tenta pedir a opinião da águia, mas ela o ignora. No terceiro dia, a águia está cansada. Shanbi ajuda a mantê-la acordada enquanto Ellen faz uma camisa para Qin. No quarto dia à noite, Qin está cozinhando cola. Ele repreende Shanbi por negligenciar sua tarefa. Shanbi fica furioso com a águia. No quinto dia de manhã, veja só, a águia está morta de cansaço. Ela observa em voz alta. Frustrado, Qin pede que ela se renda. A águia se rende de bom grado a Qin. Usando o selo de estimação, Qin doma a águia com sucesso. Ele vê suas memórias e descobre um filhote no ninho. A águia recupera a saúde e Ellen se surpreende ao vê-la já domada. Qin diz que a águia tem um filhote. Ellen pergunta como ele sabia, mas Qin diz que foi um palpite. É época de acasalamento da águia na primavera. Ellen sugere criar os filhotes. Qin concorda e avisa que partirá no dia seguinte. A águia pousa no braço de Qin e Ellen acha incrível. No entanto, a águia ainda não gosta de Ellen. Ela chora e se pergunta por que se comportou diferente com ela quando a domesticaram. Ela sai, dizendo para ficarem de olho. A águia percebe algo. Ela anda como galinha. Vendo o peixe com Ellen, Chen e Ellen tiram o dia para recarregar. Depois, vão procurar a jovem águia nas montanhas. Caminham um pouco e montam um acampamento, pois escurece. Durante o jantar, Ellen se pergunta se encontrarão a jovem águia. A floresta é enorme e pode demorar. Qin se pergunta se ela se estende mais e se é uma ilha desconhecida. Ellen questiona o que ele pensa, e Qin inventa uma história de animais selvagens atacando à noite. Depois, o grupo dorme, e à noite, Qin sente algo. Ellen acorda e vê Shanbi de guarda nos arbustos. Lobos atacam. Chen diz a Ellen para não entrar em pânico, pois Shanbi está com eles. Shanbi ruge, mas Qin o lembra de não ser agressivo. Qin avalia e diz que se Shanbi perder, eles serão atacados. Quando Qin achou que estavam em apuros, os lobos se assustaram com a chama. Qin esqueceu que animais selvagens temem o fogo e pediu a Ellen que acendesse uma tocha. Ele diz para ela seguir em frente. Qin joga a tocha e afugenta os lobos. Ele manda Shanbi atacar, e Shanbi afugenta os lobos. Qin afirma que os lobos podem estar por perto. De manhã, o grupo sai da floresta apressado. Eles veem a águia agindo, indicando que estão perto do destino. O grupo sobe as montanhas e Ellen quer desistir. Qin deixa Ellen descansar enquanto busca a jovem águia. Ele escalou a montanha e quase caiu. No topo, respira fundo e aprecia a vista. Vê um vulcão com plantas no sopé e planeja buscar recursos ali. A águia chama sua atenção quando Qin esquece seu objetivo. Ele solta uma corda em uma colina íngreme para o bebê águia se empoleirar. Com o selo, Qin fala com a águia, que passa as instruções ao filhote. Qin puxa o filhote, reunindo os dois pássaros. Qin segura o pássaro e desce com ele até o chão. Ele suspira quando Qin promete não escalar mais. Depois, ele procura Ellen. Qin encontra escritos no chão que Ellen deixou para buscar recursos. O tempo piora e Ellen chega com Shanbi. Qin sugere pressa por risco de deslizamentos. Ellen nota algo. Um avião passa. Qin acha que algo ocorreu. Ellen entra em pânico após ouvir uma explosão, mas Qin a acalma. Ele se pergunta como um avião chega a uma ilha deserta. Saem da floresta e chegam a um beco sem saída. Qin sugere parar e planejar. Ele diz que não tem comida suficiente para ir ao local da queda e voltar. Ellen sugere reabastecer no acampamento e retornar. Qin discorda, dizendo que uma pessoa basta. Ellen percebe que pode voltar sozinha. Qin terá comida suficiente indo só. Qin está preocupado, mas Ellen confia que pode voltar sozinha. Naquela noite, Ellen brinca com o filhote de águia e pensa em um nome. Qin sugere um nome absurdo.
Ellen o chama docemente de Xiao Bai, mas Qin Tian prefere Shanbi ou Sand Eagle. Na manhã seguinte, Qin Tian descobre que Ellen comprou óleo de pinho, que pode ser útil para várias coisas. Ellen diz para ele ter cuidado quando estiver sozinho. Qin Tian usa seu superpoder a cada hora, indo ao norte. De repente, chega a um pântano e manda a Sand Eagle examinar. Sincroniza sua visão com a da águia e vê um corpo d'água. Prepara-se para verificar. Mais tarde, Qin Tian chega a outro pântano e tenta contorná-lo, mas ele cobre grande parte da área. Há muitos mosquitos, o que preocupa Qin Tian com infecções. Ele não pode entrar no pântano pois é imóvel e favorece bactérias. Qin Tian atravessou o pântano e correu para achar o avião. De repente, ficou preso em areia movediça. Mudou de posição para não afundar rápido. Ordena a Sand Eagle buscar um galho. Ele traz cordas e começa a soltar galhos. Qin Tian pede mais e amarra os galhos formando uma moldura. Ele se esforça para subir na estrutura dos galhos. Demorou 1 hora para escapar e ele decide ser mais cauteloso nesse tipo de pântano. Ele lembra do protagonista de um filme que viu antes. Ele desmonta a estrutura e escolhe os galhos mais secos. Empacota-os e amarra cada feixe nos pés. Vendo que funciona no pântano, Qin Tian começa a se mover novamente. Ao se aproximar da área de pouso, ele se pergunta se há tripulantes no avião. Enquanto isso, no avião, uma mulher loira se pergunta onde está. Lembra-se da tempestade, da perda de controle e da turbulência. Conseguiu ajustar a rota antes de cair. Está feliz por não se machucar. Acha que está na América do Sul pelos pântanos. Pergunta-se se há alguém por perto e começa a chamar, mas ninguém responde. Ela percebe que ninguém viverá ali. Ao dormir, ouve um farfalhar próximo. Qin Tian grita, procurando alguém, achando que a tripulação está ferida. Ele corre para checar. Sand Eagle vê um pássaro branco e Qin Tian pede para levá-lo até lá. Ele encontra a aeronave e grita por alguém. Ele espera que nada assustador tenha ocorrido. Ao verificar, não vê sinais de sangramento. O avião parece novo, mas é um modelo antigo. Então, Qin Tian ouve gritos e vê uma mulher loira fugindo. Ela exclama que há crocodilos. Qin Tian vê crocodilos a perseguindo. Ele entra no avião e estende o braço. A mulher agarra sua mão e sobe, tropeçam na cabine, e Qin Tian cora ao ver a beldade com almofadas grudadas nele. Os crocodilos sacodem o avião com suas caudas. Qin Tian sente novamente as almofadas da mulher. Eles veem os crocodilos atacando o avião, e Qin Tian se pergunta por que são tão agressivos. Ele tenta atacá-los, mas as flechas de pedra não funcionam contra suas peles. Qin Tian tenta mirar nos olhos, mas são alvos pequenos. Seu ataque só enfureceu o crocodilo, e o avião logo será destruído. Então, Qin Tian usa o sistema. Com muitos pontos, busca um poder para a situação. Decide comprar o talento de Sagitário. A mulher sugere queimar os crocodilos. Ao ver o álcool, Qin Tian a interrompe, dizendo que é muito importante. Qin Tian pede o isqueiro, e a mulher entrega de bom grado. Ele começa a comprar um superpoder. Ativa-o, mas não sente nada comparado à habilidade do guepardo. Os crocodilos ficam agitados de novo. Qin Tian passa óleo de pinho na ponta da flecha e a acende. Usa sua habilidade, parecendo estar em um jogo de FPS, com um marcador de mira e uma régua. Ajusta a posição e dispara, acertando o olho do crocodilo. Qin Tian continua atirando enquanto a mulher ajuda com as flechas. Ele acerta os crocodilos e as feras fogem. A mulher grita que Qin Tian é seu herói. Qin se apresenta e pergunta o nome dela. Ela diz ser Jessica Hathaway. Ela pergunta onde estão. Qin Tian pede que fale devagar, pois seu inglês não é bom. Jessica se pergunta que tipo de asiático é Qin Tian e acha que ele é chinês. Mas todas as pessoas que ela conheceu antes tinham tranças longas. Qin Tian pergunta se Jessica tem celular, mas ela só conhece telefone. Elas percebem que é difícil se comunicar. À noite, Qin Tian acha comida enlatada no avião, e Jessica abre de modo antigo. Qin Tian vê que a validade é de 1928. Jessica pergunta se há algo errado, e Qin Tian quer dizer que está vencido. Jessica diz para ele não se preocupar porque é carne bovina. Qin Tian percebe que a comida está boa. Os dois se fartam. Cansados, eles se recolhem para dormir. Ao amanhecer, Qin Tian vê Jessica fervendo água. Ele não acredita que ela tenha tantas coisas na bolsa como o Doraemon. Qin Tian traz carne e sugere uma sopa de porco. Após a refeição, tentam conversar, mas há uma barreira linguística. Qin Tian mostra a Jessica um mapa da ilha. Ele pensou em Ellen falar com Jessica e a convidou ao acampamento. Ele se sente mal por omitir partes do plano. Jessica vê a águia da areia e entra em pânico. Qin Tian a tranquiliza, dizendo que é seu pet. Começam a viagem.
mas encontram fumaça densa. Ao meio-dia, nem a águia da areia sabe o que ocorre. Jéssica pede uma pausa enquanto Kim Tian se pergunta quando a fumaça vai sumir. Jéssica desmaia. Kim Tian também sente cansaço. Pode haver algo na fumaça. Kim Tian rasteja até Jéssica. Os sintomas de Jéssica são graves. Enquanto Kim Tian ainda consegue mexer as mãos, ele pega o isqueiro de Jéssica e vasculha sua bolsa. Uma caixa de remédios está lá. Kim Tian não lê inglês, mas vê uma caixa elétrica. Ele traz outras coisas com seu tubo de bambu. Conectou tudo e criou um aparelho de eletrólise. O oxigênio vai para Jéssica por um tubo. Ela recupera a consciência. E Kim Tian diz que a fumaça é metano. Eles alternam o uso do tubo de oxigênio. Ao atravessarem a névoa de metano, veem o ponto final e saem dela. Conseguem respirar ar fresco. Está tarde e ainda não estão totalmente recuperados. Montam um acampamento. Enquanto isso, Ellen enfrenta problemas com guaxinins. Os peixes para Xiaobai são menos abundantes. Xiaobai chilreia e Ellen lhe dá um peixe. Ellen se preocupa com Kim Tian e decide procurá-lo no dia seguinte. Nesse momento, Xiaobai chilreia ao ver seus pais. Ao ver Sand Eagle, Kim Tian está de volta. Ellen se anima ao ver Kim Tian, mas ver Jéssica a surpreende mais. Kim Tian se pergunta se Ellen sente falta dele. Após 3 dias, Kim Tian apresenta Jéssica a Ellen e pede que se comuniquem. As duas iniciam uma conversa em chinês. Kim Tian fica confuso sobre por que Jéssica fala chinês agora. Jéssica culpa Kim Tian por falar mal inglês e esconder sua nacionalidade. Todos concordamos que ele é culpado. Naquela noite discutiram muito. Os chineses descobriram que Jéssica é paleontóloga e viaja o mundo. Ela ouviu sobre um animal que anda com o nariz e foi ao Pacífico Sul, mas encontrou uma tempestade e caiu na ilha. Acontece que Jéssica não é de uma equipe de resgate. Pelo menos Kim Tian agora pode identificar sua localização com as informações de Jéssica e começar a fazer um barco. Ellen se pergunta por que Jéssica não está preocupada em cair em uma ilha deserta. O espírito da paleontóloga arde de paixão e entusiasmo. Seus olhos assustadores bastam para abrir Shanbi e estudá-lo. Kim Tian pergunta se Jéssica não está preocupada. Ela diz que não, pois ambos mencionam construir um barco para sair da ilha. A descoberta dos gatos Haonang e dos habitantes da ilha é uma das maiores do século XX. Ellen corrige, dizendo que é o século XXI. Jéssica diz que isso seria 70 anos à frente e pergunta se a República da China usa outro calendário. Kim Tian diz que agora é a República Popular da China. Jéssica pergunta se é uma mudança de regime. Os dois chineses se ofendem novamente. Jéssica se desculpa e pede correção. Kim Tian fala sobre a fundação da República Popular da China em 1949. Jéssica diz que ainda é 1927. Xin e Ellen ficam chocados. Xin percebe que Jéssica não mente, considerando o avião antigo e a data dos alimentos enlatados. Jéssica pergunta em que ano estão, e Xin Tian a surpreende dizendo que é 2020. Jéssica explica o que aconteceu até encontrar a tempestade. Ellen diz que eles também passaram por uma tempestade. Xin Tian acredita que a tempestade pode ser uma passagem no tempo e espaço. O tema da viagem no tempo é complicado, pois não sabem como voltar. Com animais pré-históricos e perigosos por perto, Kim Tian sugere focar na proteção e melhoria. Jéssica questiona se Shanbe pode viajar no tempo. Kim Tian acha impossível, pois viu uma Python Titan como paleontólogo. Jéssica sabe que essas criaturas viveram em outra era e não poderiam viver nas condições da floresta. Ellen explica que 2 chuvas fortes podem explicar como uma Python titã pode viver ali. Xin e Ellen apenas esperam que isso não entre pela porta da frente. Ellen então pede a Tim e Jéssica para descansarem enquanto ela faz a vigília noturna. Jéssica quer saber se Tim e Ellen são amantes. Ambos negam timidamente. E Jéssica pergunta se Ellen está atrás de Tian porque quer dormir na mesma cama que ele, enquanto Ellen dorme em outra cama. Jéssica diz que já gosta de Tian depois de ver seus atos heróicos durante o resgate. Ellen está com ciúmes e frustrada. Tian diz a Jéssica para se acalmar e explica que tudo começa se conhecendo pela cultura chinesa. Jéssica flerta com ele. Tian, confuso, se retira para dormir em um saco de dormir. Ellen se sente feliz, mas ameaçada quando Jéssica se despe. Ela se surpreende com a abertura dos americanos, então verifica algo e vê Tian observando tudo. Jéssica cumprimenta seu público. Ellen repreende Tian enquanto os animais de estimação entendem como seu mestre deve ser punido. Amanhã chega e Ellen oferece a Tian um café da manhã simples. Jéssica se pergunta se Tian a irritou, mas Ellen está apenas brincando com o nosso pobre garoto. Jéssica percebe que Ellen também gosta dele. Jéssica sabe que os chineses são polígamos e oferece o lugar de primeira esposa e o quarto grande para Ellen. Jéssica acha isso um tanto complicado. Ellen se aproxima de Tian e solicita um quarto grande, ficando nervosa após falar. Mais tarde, as 3 debatem seus planos futuros.
O primeiro passo é explorar e conhecer toda a ilha. Com o talento de Qin Tian, ele criou barricadas contra os javalis bravos. Ele também planeja capturar alguns javalis e criá-los em cativeiro para garantir alimento no inverno. Eles precisam de mais recursos, como ferro, para fazer pregos e fixar o barco. A segunda etapa é construir o barco, o que pode demorar anos. Jessica pega algo da bolsa para ver se é útil. Ellen vê um vestido e Jessica pede para ela experimentar. Jessica também tem ferramentas de ferro úteis. No dia seguinte, Qin Tian verifica a floresta de bambu com Shanbi. Sand Eagle descobre algo. Jian chega à colina de esterco e não acredita que já mergulhou ali. Ele testa e encontra nitrato no solo. Coleta esterco para pólvora no futuro. Volta ao acampamento, onde Jessica preparou um container para o solo de nitrato. Enquanto prepara, Qin Tian pede a Ellen para guiar Jessica pelo acampamento. Com muito solo de nitrato preparado, Qin Tian começa a cozinhar. A água evapora e o nitrato viscoso se precipita no fundo. Eles filtram até obter nitrato de potássio. Foi um dia cansativo, então comeram bem primeiro. Depois, Qin Tian obtém nitrato de potássio, carvão e enxofre em pó. Ele estima a quantidade de cada um e os mistura. Ellen se pergunta o que Qin Tian faz. Qin Tian acende a energia mista e explode. Eles criaram pólvora negra. Jessica sugere fazer uma bomba. Eles preparam terra e bambus secos. O pó é embrulhado em papel úmido e Qin Tian faz camadas no bambu. Esta é a anatomia da bomba caseira. As meninas ficam surpresas com a facilidade de Qin Tian. Ele ri ao lembrar das brincadeiras da infância. Lembranças insuportáveis. Depois, Qin Tian pede às meninas que se afastem e joga uma bomba acesa fora do acampamento. Ela explode e Qin Tian ganha pontos por criar uma bomba com sucesso. Ao ver que a explosão é fraca, eles se perguntam quanto pó preto colocar na bomba. Qin Tian diz que só precisa de uma bomba para assustar os animais selvagens. Por precaução, mais tarde, eles desenvolveram bombas ainda mais letais, porém estavam limitados a somente 3 dias. Observando que leva um dia inteiro para secar um tijolo, eles decidiram desistir. Resolveram então empregar madeira e bambu. O calor intenso do verão chega e começa a afetar o dedicado Qin Tian. Ele faz uma pausa para beber um pouco de água. Nesse momento, ele percebe que não mexia no nitrato de potássio há algum tempo. Ele decide usá-lo para fazer gelo. Coloca um pote de água potável em uma piscina com água e nitrato de potássio. Depois, prepara framboesas. Despeja a água do pote e vê o gelo fino formado. Cobre com framboesas esmagadas e a sobremesa está pronta. Ellen e Jessica voltam e Ellen alegremente oferece uma uva a Qin Tian. Jessica diz que Ellen quer surpreender Qin Tian. Qin Tian lhes dá a recompensa. As meninas ficam animadas com um smoothie gelado. Elas apreciam a sobremesa. Ellen se sente surfando no mar. Jessica pergunta se Qin Tian usou feitiçaria chinesa. Qin explica que usou só nitrato de potássio. Constrangido, Qin sugere adicionar uvas, mas o glutão já está comendo o smoothie assim mesmo. Qin Tian e Ellen criaram uma cerâmica matriótica para melhorar o gelo. As ferramentas novas tornam o resfriamento e a criação de gelo mais eficientes. Jessica foca na produção de vinho com uvas colhidas, garantindo recipientes fechados para evitar vinagre. Depois, verifica Qin Tian. Ele diz que está fazendo as pás, não o ventilador. Mas será automático, com uma vara longa movida pelo vapor. Ellen sugere um condensador. Qin Tian concorda. No meio do verão, eles melhoraram o ventilador a vapor, reutilizando a água condensada. Fizeram também picolés de framboesa. Shanbi também se viciou. Ellen se preocupa com Xiaobai e Sand Eagle. Qin Tian sugere água gelada. Uma tempestade surge e Ellen teme que javalis derrubem a cerca. Qin Tian a tranquiliza. Agora tem bombas. A chuva cai e javalis saem da floresta. Jessica queria ver isso desde que ouviu falar. Ellen quer ajudar. Qin não acredita na chuva intensa. Ele começa a atirar flechas nos javalis furiosos. Ao ver os javalis divididos, Qin Tian pede a Shanbi e Sand Eagle que cuidem dos da esquerda. Os dois animais destroem os javalis. Qin Tian e Jessica cuidam dos javalis do seu lado e percebem que estão aumentando. De repente, Ellen grita para se afastarem. Ela avisa as outras duas para terem cuidado e joga uma bomba. A explosão assusta os javalis. Os do outro lado também fogem. Qin Tian atira flechas para evitar que escapem. Shanbi e Sand Eagle fazem seu trabalho bem. Eles vencem enquanto os javalis fogem. Qin Tian percebe que mataram muitos, impedindo a reprodução por um tempo. Agora ele precisa ter cuidado ou perderão sua fonte de carne. Com essa carne, terão comida para 6 meses.
O grupo começa a focar em fortalecer a cerca nos dias de chuva. Nas 2 semanas de chuva, não se preocuparam com ataques de javalis. A ilha ainda está na estação chuvosa. Qin-Tian se pergunta se o vinho produzido está bom. As meninas estão animadas, mas enojadas. Ao olhar dentro da panela, Jéssica se pergunta se a preparou errado. Qin-Tian esclarece que isso é normal na fermentação. Qin-Tian filtra as impurezas e apresenta seu vinho caseiro. Mas está azedo demais para provar. Qin-Tian percebe que precisam esperar mais um pouco. Ele então diz às meninas que farão destilados e explica como será o processo de destilação. Ele diz que isso durará até a noite. Antes de terminar, Ellen chega com açúcar mascavo e bicarbonato. Qin-Tian prepara algo e, depois de refrigerar, deixa as meninas provarem. Ellen não acredita que está provando John Libao, uma bebida carbonatada chinesa. Jessica lembra da Coca-Cola. Bem, John Libao é a Coca-Cola chinesa. Um mês depois, o acampamento está perfeito, com sala de mercearia, cerâmica e bloco de lavagem. Qin-Tian ganha pontos do sistema. O verão acaba sem perceberem e Xiaobai já voa sozinho. Qin-Tian agradece a Ellen pelas roupas. Ela fica feliz após tanto trabalho. Mas Qin-Tian foca na funcionalidade. Ele planeja explorar as áreas próximas, especialmente onde o avião caiu, por 3 dias. Qin-Tian pode fazer isso agora? Qin. Com comida na mochila, Qin-Tian e Shanbi correram o dia todo. Eles acampam usando as barracas e sacos de dormir de Jessica. No dia seguinte, Qin-Tian chega ao vulcão que já tinha visto. Ainda bem que usava jeans por causa dos arbustos grossos. Ele percebe que Shanbi não está bem, talvez pelo cheiro de enxofre. Qin-Tian pede a Shanbi para esperar e sobe o vulcão sozinho. Ele encontra uma mina de enxofre. Com isso, podem fazer mais bombas. Verifica as rochas ao redor e, sem saber o tipo, compra uma habilidade para avaliá-las. Descobre que servem para vidro incolor. Após achar muito minério, Qin-Tian acampa. No dia seguinte, tenta escavar o vulcão, mas é difícil e causa dores nas costas. A Águia da Areia traz uma carta de Ellen. Ela avisa para ter cuidado com o amor. Qin-Tian cora e planeja. Ele pede à Águia da Areia que o encontre e se sincroniza com ela. Precisa saber a duração da névoa de metano. Sand Eagle avisa sobre animais de 2 pernas. Qin-Tian corre e diz a Shanbi para ficar. Usa seu superpoder e pergunta à águia se está perto. Ele continua correndo até encontrar pessoas. Um grupo de homens vikings persegue uma menina. Encurralada, ela tenta lutar, mas os escudos bloqueiam seus ataques. Mesmo assim, acerta pontos vitais e desvia dos ataques. Cercada, ela grita enquanto luta. Qin-Tian vê que estão realmente se matando. Ele sente que precisa salvar a garota. Ele prepara uma bomba de fumaça. Está nervoso para usá-la contra as pessoas. A ilha não tem lei. Para salvar a garota, ele atira uma flecha nos homens. A menina aproveita para escapar dos vikings distraídos. Qin-Tian atira mais flechas para distrair os homens. A garota que escapou nota Qin-Tian. Qin-Tian lança a bomba de fumaça que explode de imediato. A garota para e observa a fumaça. Qin-Tian a instrui a correr e ela o segue. Quando a fumaça se dissipa, os vikings começam a persegui-los. Qin-Tian entende que vencer é difícil e que fugir é a única saída. Ele percebe que a garota está perdendo muito sangue e sugere que ela suba em suas costas. Porém, a garota diz para ele ir sozinho. Ela decide enfrentar os homens para Qin-Tian escapar. Qin-Tian suspira e a segura. Ele usa seu superpoder para acelerar. Nesse momento, Sand Eagle avisa que a Piton Titã está perto. A Piton Titã surge assustando os vikings. Apesar da multidão, a Piton Titã persegue Qin-Tian. Ele se pergunta se a Piton tem algo contra ele. Qin-Tian desvia do ataque e a garota pula sobre ele. Shen-Tian fica impressionado ao ver a garota manobrando no corpo escorregadio da Piton. Ela a esfaqueia, fazendo a Piton sibilar de dor. Ela cai da Piton, que começa a atacá-la. Shen-Tian a salva usando seu superpoder e jogando uma bomba na boca da Piton. Eles são empurrados pelo corpo da Piton e começa a sair fumaça de sua boca. Ela tenta atacar Shen-Tian e a garota, mas a bomba dentro dela explode. Ele cai no chão e Qin-Tian e a garota escapam. Eles continuam fugindo. O Taitan-Boa se levanta e os persegue. Qin-Tian promete rezar a Deus todos os dias se forem salvos. A garota diz que lutar contra a cobra é inútil enquanto se escondem. Os sentidos da Taitan-Boa devem ser destruídos após a bomba explodir em sua boca. Qin-Tian vê a chance e ordena que o Sand Eagle ataque a cobra gigante. Sand Eagle distrai o Taitan-Boa. Enquanto isso, Qin-Tian segura o peito da garota. Ele diz que é hora de agir. Depois, os dois encontram Shanbi. A garota fica em alerta. Vendo a fera, Qin diz que Shanbi é um pet e podem montá-lo. A garota se curva a Qin-Tian.
Ele a coloca em Shanbi e viajam até que Tim percebe que precisa cuidar dos ferimentos dela. A garota se surpreende ao ver um isqueiro que acende facilmente uma fogueira. Tintian traz um remédio e sinaliza que o tratamento será doloroso. A garota aguenta a dor e seu braço é enfaixado. As feridas nas coxas são as próximas e Tintian se prepara mentalmente para usar algo incolor. A garota geme de dor, mas é tratada. Após montar a tenda, Tintian tenta levar a garota para dentro, mas seu alerta de vida selvagem entra em ação e ela ataca Tintian. Tintian desvia da lâmina, fazendo os dois caírem. A garota pede desculpas, mas Tintian entende. Na tenda, o estômago dela ronca. Envergonhada, ela bate no estômago. Tintian oferece carne seca, que ela aceita humildemente. Mais tarde, dormem confortavelmente. De manhã, Shin acorda com o grito da garota. Ele a impede de lutar com Sandy Eagle. Tintian agradece a Sandy Eagle por atrair o Titan Boa. Sem conseguir se comunicar bem com a garota, Tintian decide levá-la ao acampamento. Ellen e Jessica, que receberam uma carta de Sandy Eagle, encontram a garota. Jessica agora questiona o gosto de Tintian por garotas. A garota pergunta e Jessica responde que elas não são bruxas. Elas continuam conversando. Ellen pergunta sobre o assunto e Jessica diz que a garota é Nick Honey, da tribo Lada, no Iêmen. A tribo Lada era autossuficiente, mas sumiu misteriosamente em agosto de 1939. Os soldados não viram sinais de partida, e Tintian pensa se a situação deles é como uma viagem no tempo e espaço. Jessica pede mais detalhes a Nick e descobre que estão na ilha há 3 anos. Há 1 ano, homens em navios começaram a capturá-los. Tintian lembra dos piratas. Ellen sugere aliar-se à tribo Late e Tintian concorda. Nick diz que sobrevivem caçando e coletando alimentos. Chamavam a área com névoa de metano de Terra dos Mortos. Ninguém voltou de lá. A névoa cobre a ilha e só some 2 dias no inverno. Tintian diz que tem 3 meses. Nick quer que o mago Tintian os ajude. Tintian pergunta por que o chamam de mago. Jessica explica que Nick achou suas ações misteriosas e agora o vê como um mago escolhido pelo santo. Tintian pede a Jessica que diga a Nick que ele não é um mago. Mas Jessica sugere usar isso para se conectar com a tribo Lada. Tintian acha ótimo e começam a planejar, assustando Ellen com risadas. Depois, Nick passa a adorar Tintian. Jessica sugere aprender árabe em 2 meses, mas Tintian teme se sobrecarregar. Então, o sistema sugere comprar um livro sobre idiomas. Todos dividem tarefas. Ellen cozinhará, Tintian tomará banho no rio e Jessica cuidará de Nick. Jessica ajuda Nick a tomar banho para evitar doenças. Ellen termina de cozinhar e apresenta um jantar extravagante. Todos elogiam a melhora de Ellen. Nick diz que nunca viu tanta comida e acha delicioso. Ela chora, desejando que sua tribo também possa desfrutar. Tintian monta uma barraca para dormir fora. Após explicar a situação de Nick para as meninas, Nick dorme no canto da caverna segurando suas facas. No dia seguinte, Jessica ensina árabe a Ellen e Tintian. Após a aula, Ellen se pergunta se Tintian conseguirá procurar a tribo Lada por causa da neblina. Ellen sugere construir um barco para contorná-la. Tintian concorda e sai em busca de madeira. Nick tenta ajudar Tintian a cortar árvores, mas ele diz para não fazer isso porque ela ainda está machucada. Nick faz cara feia e mostra sua força cortando uma árvore facilmente, chocando Tintian. Reúnem madeira suficiente em 3 dias. No dia seguinte, a fumaça da pirita derretida espanta os animais próximos. Tintian processa mais e obtém ferro, mas a pirita produz pouco ferro. Enquanto derrete, Tintian nota que Nick se encaixa no padrão Loli. Nick fica confuso e tosse. Depois, eles despejam ferro derretido em um molde. No jantar, Ellen diz que sua área tem poucos recursos, especialmente frutas, e se preocupa com o inverno. Tintian sugere fazer uma mistura de frutas em conserva. Para armazená-las, precisam de vidro. Então, todos vão ao rio no dia seguinte para coletar silício, usado para fazer vidro. Tintian comenta sobre a clareza de algo encontrado e Jessica cobre sua camisa branca. Nesse momento, Ellen descobre algo incrível. Ouro. Nick também encontra ouro. Jessica pergunta onde acharam e todos encontram um paraíso de ouro. Jessica acha um diamante. Eles comemoram a riqueza, mas decidem buscar silício. Saem com cestas cheias de silício, ouro e diamantes. Se um dia escaparem da ilha, ficarão ricos. Mais tarde, Tintian prepara pó de concha e galina para reforçar o vidro. Ele derrete os materiais com Nick. Enquanto isso, Ellen e Jessica fazem um tubo de sopro para moldar o vidro. Depois, Tintian demonstra sopro de vidro, surpreendendo Nick, que acha mágica. Tintian continua instruindo sobre a formação do vidro. Porém, encontram falhas e Tintian avisa as meninas para terem cuidado.
Ellen tenta de uma vez e, com o apoio de Jessica, começa a moldar a garrafa. O vidro esfria, mas Ellen não gosta do resultado. Mesmo assim, finge estar tranquila e recebe elogios. Ela pensa no que fazer, e Qin diz para mergulhar a garrafa na água e cortá-la com uma faca. Ellen sugere criar uma mesa giratória para fabricar cristal. Qin lustra o vidro de Ellen e mostra a Nick. Nick diz que Qin é um mago e agora a entende pelo sistema. Nos dias seguintes, as meninas fazem mais garrafas de vidro, enquanto Qin e Nick juntam materiais para bombas. Durante a refeição, Qin sugere fazer um telescópio para a busca. Ele quer criar um telescópio kepleriano com lentes convexas. No dia seguinte, Qin faz os moldes das lentes e Ellen produz 5. Eles colocam cristais líquidos nos moldes e aguardam esfriar. Qin monta as lentes em uma armação de bambu e finalmente tem um telescópio. Todos experimentam e Nick fica impressionado. Eles também fazem lentes de aumento. A próxima etapa é construir o barco. Porém, tem pouca madeira e ferro. Pela enciclopédia, Qin decide fazer um barco de 2 cascos com vela. Jessica sugere remos para não depender só do vento. Enquanto velejam, Ellen admira profundamente o vasto conhecimento de Jessica. Elas começam a trabalhar juntas no barco, e Chen Tian se encarrega de instalar uma cabine. Após uma semana de trabalho árduo, o barco finalmente está pronto. Sob o céu estrelado da noite, Nick faz uma promessa de salvar seu pai e sua tribo. Ellen se pergunta o que se passa na mente de Chen Tian. Chen Tian está bastante preocupado com a primeira viagem, mas Ellen acha tudo isso extremamente emocionante. Ela diz para ele não se preocupar, pois Jessica está com eles. Ellen pede cuidado a Chen Tian, e os dois ficam vermelhos. Jessica pergunta se é papo de namorados e se pode participar. Ambas se surpreendem, e Ellen pede que Jessica se vista mais. Na manhã seguinte, eles partem. Chen Tian dá precauções a Ellen e pede a Shambi que a proteja. Chen Tian e Jessica garantem que logo voltarão. Ellen promete proteger o acampamento. Chen Tian está aliviado por não enjoar. Nick está pronto para salvar seu povo com Chen Tian e Jessica. Jessica vai conduzir o barco, mas sua arrogância irrita Chen Tian. Ao meio-dia, o vento para, e à tarde, remar é a única solução. Mas precisam descansar. À noite, estão quase na outra margem da ilha, mas ainda precisam de mais um dia para chegar. Jessica inicia a vigília noturna, mas após 2 horas, Chen Tian acorda. Jessica pede que ele volte a dormir, mas Chen Tian prefere ficar acordado e ouvir sobre o campo de estudo de Jessica. Ela então conta sobre o Megalodon, o antigo rei dos mares. Chen Tian se assusta e pede outro assunto. Jéssica sugere o Mosasauro, mas o fato de estarem no mar faz Chen Tian temer ouvir sobre criaturas marinhas. Jéssica sugere tartarugas, e Chen Tian concorda. Como criança, Jéssica compartilha seu conhecimento sobre criaturas antigas até o amanhecer. Nick grita ao ver uma linha costeira. Eles aterrissam e montam acampamento para a noite. Nick revela que piratas também estão na área. No dia seguinte, viajam pela floresta e vegetação até a aldeia. No entanto, Nick sugere se esconder, pois acha estranho não haver guardas lá. Sand Eagle relata muitos humanos por perto. Qin quer explorar, mas Nick corre para a aldeia. Todos estavam reunidos para convencer o ancião a salvar Nick, que sumiu. De repente, Nick aparece. Ela descobre que os homens, incluindo seu pai, também sumiram. O ancião Hamel explica que procuravam Nick, desaparecida há dias. Alguns homens se voluntariam para buscar os desaparecidos, mas Nick os impede. Ela diz que cruzou a área perigosa e alcançou o outro lado da ilha. Afirma ter encontrado o poderoso. No entanto, todos acham que ela está delirando e sugerem que descanse de cansaço. Um homem chamado Kata descarta confiar em algo inexistente. Nick insiste que o poderoso é real, e Sandigal de repente voa sobre eles. Pânico surge quando Sandigal tenta assustá-los. Chen Tian entra com a ajuda de Sand Eagle. Nick o chama de poderoso, e todos se reúnem ao redor de Chen Tian. Sabendo que o acham suspeito, Chen Tian decide agir. Ele acende o isqueiro, surpreendendo a todos com o que consideram magia. O povo Lada se ajoelha imediatamente. Kata exige de forma rude que Chen Tian seja testado. Nick exclama a força de Chen Tian, acendendo o espírito de luta de Kata. Chen Tian surpreende Kata com sua velocidade, deixando todos admirados. Kata, atônito, começa a suar frio. Chen Tian diz que usará só 2 dedos e instrui Kata a ficar de pé. Apesar dos esforços, Kata não se move. Chen Tian sorri, e todos ficam maravilhados ao ver o guerreiro mais forte se tornar fraco diante de Qin Tian. Vendo que Kata não pode lutar, Qin Tian retira os dedos da testa de Kata. Kata se levanta, olha para Qin Tian e sai. Qin Tian fica aliviado por seu plano ter funcionado. O ancião Hamel pede a Qin Tian para salvar sua tribo, e Jéssica aparece de repente. O ancião a chama de mulher poderosa.
Ao ver o superpoder de Qin Tian, Jéssica comenta sobre o termo chinês dragão oculto e diz que homens com segredos são mais atraentes. A multidão aplaude quando Qin Tian oferece ajuda. O ancião Hamel os leva à sua tenda, que é como uma igreja. Qin Tian pergunta por Nick, e Jéssica diz que ele está fora contando histórias sobre Qin Tian. Ela também menciona a visão extraordinária do telescópio. Kata diz que admira força real, não magia. Qin Tian expressa preocupação com a tribo de idosos, mulheres, crianças e soldados feridos. Uma garota, a Bielu, se aproxima e oferece frutas. Chorando, pede a Qin Tian que salve sua tribo. Qin Tian a acalma e dá carne seca. Com fome, Elu devora a carne e revela a escassez de alimentos da tribo. Outro grupo na ilha dificulta a obtenção de comida. Qin Tian percebe a gravidade da situação. O ancião Hamel chega e repreende Elu, mas Qin Tian intervém, dizendo que está tudo bem. Observa a comida que o Elder Hamel trouxe e recusa educadamente. Reconhecendo a falta de alimentos, destaca que teve sorte de ser escolhido como o poderoso e pede para ser tratado como humano. Qin Tian recupera sua bolsa com carne defumada e oferece compartilhá-la com o povo Lada. O ancião Hamel se emociona e agradece a Qin Tian. O povo Lada comemora, crendo que os deuses atenderam suas preces enviando o poderoso para salvá-los. O ancião Hamel se alivia ao ver que o poderoso é bondoso. Qin Tian sente o peso do título, mas Jéssica garante que todos o apoiam. Ela lembra o ditado chinês sobre mudar o mundo com a ajuda de todos. No dia seguinte, Qin Tian e Jéssica procuram os outros. Nick diz que foram buscar comida. O ancião Hamel oferece frutas a Qin Tian. Qin Tian pergunta sobre os lutadores, mas Hamel insiste que o poderoso pode lidar sozinho. Jéssica diz que o poderoso gastou muitos poderes para descer. Qin Tian finge fraqueza e diz que só pode investigar agora. O ancião Hamel se emociona, acreditando que Qin Tian fez grandes sacrifícios. Nick felizmente sabe onde está o inimigo e leva Qin Tian a um acampamento na costa. Ao perceber que são vikings disfarçados de piratas, Qin Tian acha impossível fazer paz. Nick nota que o povo Lota é mantido como escravo. Vendo guardas no perímetro, Qin supõe um inimigo. Sand Eagle avisa que alguém se aproxima. Então, um grupo de piratas aparece e discute um encontro com um Titan Boa. Um sobrevivente compartilha sua experiência, assustando alguns. Outro pirata diz que podem derrotar o Titan Boa ao obterem a fonte da juventude. Ao reconhecerem o Titan Boa, acreditam que o povo Lota o escondeu. Em patrulha, Qin Tian mal acredita no que ouviu. Qin Tian suspeita que os piratas têm um mapa para casa. Nick se surpreende com sua habilidade de entender os piratas, e Qin Tian diz que aprende qualquer idioma facilmente. Determinados, eles partem enquanto Qin Tian planeja uma estratégia com Jéssica. Enquanto isso, a tribo é perseguida pelos piratas liderados por Kata. Kata diz a Ragna para deixar Aruba, ferido, e escapar. Aruba implora, mas Kata lembra que ele é corajoso e o deixa. Ragna se sente culpado, mas é pela sobrevivência da tribo. Nick surge e uma flecha atinge um pirata. Kata avisa para não tocar a buzina. Nick luta com os piratas. Kata avança com uma lança e derruba um pirata. Em menor número, Kata pede ajuda a Ragna. Cercado, Nick sussurra para Kata conservar energia. Qin Tian salva Aruba, enquanto Kata e Nick distraem os piratas. Aruba chora enquanto Qin o esconde numa árvore. Qin Tian sinaliza para Nick através da Sand Eagle. Nick foca e elimina alguns piratas. Kata segue o exemplo. Um pirata entra em pânico quando a maré vira contra eles. Nick e Kata avançam para derrotar os piratas restantes. Kata lança sua lança e mata o pirata com a zarabatana. Eles fogem, sabendo que os outros piratas estão alertas pela buzina. Perguntam a Qin Tian o que fazer. Ele sugere esperar até a noite. Os piratas chegam e encontram seus companheiros mortos. Riem dos mortos, chamando-os de fracos. Vendo sangue, planejam seguir o alvo. Enquanto isso, Qin Tian faz primeiros socorros em Aruba, que pede desculpas por ser um fardo. Viajam pela floresta até se abrigarem numa caverna à noite. Nick pergunta se os piratas conhecem a tribo, mas Kata diz que não. Ragna explica que foram mais longe para buscar comida. Nesse momento, seus estômagos roncam juntos. Qin Tian lhes oferece carne seca, mas Kata hesita. Confiar em Qin Tian. Aruba pega a parte de Kata, mas Kata a rouba e culpa Aruba pelo problema recente. No entanto, Qin percebe que não se odeiam de verdade.
Na manhã seguinte, seguem pela floresta e chegam ao acampamento da tribo. Xintian pede que cuidem de Aruba ferida. Xintian encontra Jessica e fala sobre os vikings. Jessica suspira, achando melhor ver seus ossos do que eles em carne e osso. Xintian conta o que ouviu dos vikings sobre o Titan Boa e o Leviatã. Jessica diz que um Leviatã é só uma baleia enorme e fala para Xintian não se preocupar com isso. Xintian então pergunta sobre a fonte da juventude. Jessica diz que é um mito famoso entre os vikings. Uma fonte tem água que pode dar vida eterna a um pirata. Porém, outro pirata esconde a fonte com um cálice e some. Xintian pergunta a ela sobre a situação da tribo, e Jessica diz que a situação da tribo Lada é péssima, especialmente com comida. Xin precisa resolver isso e pergunta se podem pegar comida emprestada. Jessica fica confusa, e Xintian explica que os piratas devem ter um armazém de comida, podem distrair os piratas de um lado e entrar sorrateiramente para roubar a comida. Jessica se preocupa, mas Xin garante que dará certo. Jessica lembra que há muitos acorrentados no acampamento. Xin diz ter um plano para isso. No dia seguinte, Xin pergunta ao Elder Hamel sobre artesãos na tribo. Hamel lembra de Alex e a apresenta a eles. No entanto, ela está focada em criar uma lança. Xintian se surpreende com a complexidade de Alex. Alex termina e observa os outros. Xintian pergunta a Alex se ela pode fazer um recipiente e tubos pequenos, como um cateter e um frasco de reagente. Alex orgulhosamente diz que pode fazer qualquer coisa. Xintian então pergunta ao ancião Hamel se há restos de ossos. O ancião Rain fica animado, pensando que Xintian fará magia voodoo, mas Xintian refuta. Jessica diz ao ancião que só farão uma ferramenta útil. Hamel afirma que reuniram os ossos em respeito ao espírito da terra. Xintian pede a Adler Hamel que os deixe. Jessica pergunta o que Xin fará. Xin explica que produzirá fósforo. Ele escreve um pedido de sílica para Ellen e manda Sand Eagle embora. Xintian pede a Jessica ajuda para buscar comida. Na floresta, encontram Aruba. Mesmo ferido, Xintian pergunta sobre a folha grande no braço de Aruba. Ele diz que é um chapéu. Jessica e Xin reconhecem a folha de taro e pedem que Aruba os leve até lá. Depois, chegam ao campo de taro. Jessica exclama que encontraram comida, mas Aruba diz que as folhas não são comestíveis. Xintian diz que o taro é comestível depois de cozido. Porém, Aruba lembra como sua boca ardeu um dia após comer uma folha. Aruba confia em Xintian e começa a colher folhas. Xintian o impede e diz que não comerão as folhas. Jessica mostra que a parte subterrânea é comestível. Os três colhem e levam muito taro para a tribo. Xintian e Jessica fervem o taro em uma grande panela. Depois de um tempo, Xintian abre a tampa e o cheiro delicioso se espalha. Verificando o cozimento, eles compartilham o taro com a tribo. Começam a mastigar, mas Xintian diz para descascar primeiro. O ancião Hamel chora ao perceber que não passarão fome. Xintian e Jessica apenas sorriem, todos agradecem a Xintian. O Elder Hamel até se ajoelha. Mais pessoas da lote chegam atraídas pelo cheiro. Xintian diz que está cozinhando para eles. Ficam animados ao ver grandes panelas cheias. Nick e Kata perguntam o que acontece, e alguém explica. O ancião Hamel pede que agradeçam ao poderoso Xintian. Xintian faz um discurso e abre a tampa para servir a comida. Enquanto todos desfrutam o taro, Nick e Elu se aproximam de Xintian e Jessica. Elu entrega a Xintian um colar artesanal como forma de agradecimento por ter salvado sua tribo. Ragna menciona que Xintian é pé no chão, contudo Kata ainda não o aceita bem. Xintian alerta que o suprimento de alimentos pode acabar em breve e propõe a ideia de construir um barco para deixar a área e resgatar o povo Lati. Logo vão para a costa onde Xintian e os outros desembarcaram. Xintian pede a Alex que faça seu pedido. Jessica fica impressionada com a habilidade de Alex, mas não é suficiente para Xintian. Depois, Xintian coleta conchas para obter hidróxido de cálcio. Jessica ferve água do mar para a salmoura. Eles misturam e passam por processos até obterem pó de magnésio. Jessica sugere que o teste seja feito imediatamente. Xintian acende o pó e a faísca é considerada bruxaria pelo povo Lota. Mais tarde, a tribo se reúne para jantar. Alex se apresenta a Xintian, que pede para criar uma espiga e entrega uma planta. Alex fica realmente impressionada com a conexão sem cordas e menciona que, se for feito no barco, levará mais tempo. Jessica explica a Alex que o barco terá um nó e marca as partes para focar na planta. Alex diz que levará 3 dias e Xintian deixa o trabalho com ela. Na manhã seguinte, Sandigold volta com um pacote. Xintian se alegra com as novas ferramentas e elogia Ellen. Ela até tem um bilhete alertando Chen sobre segurança. Com ossos de animais, Xintian os tritura e mistura com fósforo.
Logo terão um fósforo seguro. Qin Tian quer o fósforo vermelho, pois é mais seguro. Ele trabalha nos processos, enquanto ele e Jéssica preparam a casca para os palitos. Logo terminam os componentes do fósforo. Qin Tian mistura tudo até Jéssica perguntar se está pronto. Ele risca o fósforo e acende com sucesso. Jéssica fica animada e abraça Qin Tian. Qin Tian então começa a trabalhar na Aqua Regia. Depois, eles voltam ao acampamento costeiro. Nick orgulhosamente mostra suas feridas curadas. Alex mostra que já fizeram. Chen está impressionado com a robustez deles. Alex pergunta quando salvarão os cativos e Qin Tian diz que será em 4 dias. 4 dias depois, Qin Tian e Jéssica dão uma caixa de fósforos de segurança a cada pessoa. Qin Tian demonstra o uso e Elu logo tenta. Todos ficam impressionados com a mágica, mas é apenas química para nós. Estão surpresos por poderem acender fogo facilmente sozinhos, todos acham conveniente, especialmente nosso Tsunderekata Qin Tian. Está quase na hora de resgatar os membros da tribo em cativeiro, e todos torcem pelo sucesso. Qin Tian anuncia a equipe de resgate, os gêmeos Bokuma e Bahama, bons com arcos e facas, e Veru, o guerreiro mais velho com um machado duplo. Nick, Kata, Aruba e Ragna também se juntarão. Qin Tian explica o plano e os dispensa. Jéssica teme que ele não tenha a determinação para matar. Ela lembra que até animais matam para sobreviver e que os piratas já têm sangue nas mãos. Qin Tian se acalma com o abraço de Jéssica. Na noite seguinte, no acampamento pirata, os guardas reclamam do frio. Nesse momento, um deles vê uma luz na floresta e acha que é a fonte da juventude. Todos entram em pânico ao ver a luz divina e saem da floresta. Enquanto isso, um homem pesca perto dali. Ele percebe que um tubarão mordeu a isca e a puxou. Ele lança um arpão para capturá-lo. Nesse momento, alguém o chama. O guarda se apresenta ao capitão Xuomeng, mas o capitão lembra para não atrapalhar sua pescaria. O guarda aponta para a luz na floresta. Xuomeng elogia, dizendo que a luz atrairá muitos peixes. Todos correm em direção à luz para pegar o tesouro e ganhar a recompensa do capitão. Xuomeng se pergunta quem será o peixe ou o pegador esta noite. Os piratas ficam surpresos ao ver a luz se mover e continuam a persegui-la. Enquanto isso, Qin Tian vê que os piratas seguem a lanterna. Ao ver que estão saindo do acampamento, Qin Tian instrui Bokuma e Bahama a ficarem para dar apoio se preciso. Ele, Nick e Kata se dirigem ao muro do acampamento. Kata atravessa o alto muro com agilidade. Nick imita Kata. Qin Tian precisa usar seu superpoder. Os três conseguem se infiltrar no acampamento e entram em uma sala. Lá, encontram o pai de Nick e outros Lada capturados. Qin Tian pede a Kata para vigiar enquanto prepara a Aqua Regia. Ele a usa para derreter as correntes de ferro das gaiolas. Quando quase terminam de libertar todos, ouvem a buzina dos piratas. Os piratas se aproximam e Bama entra em pânico. Bokuma lembra do pó mágico que tem. Os gêmeos começam a disparar flechas de fogo nos piratas. O depósito de alimentos pega fogo. Xuomeng manda apagarem o fogo enquanto vai com outros homens. Ele vê o pessoal da lote fugindo. Qin Tian não acredita que há alguém inteligente entre eles. Vendo a fuga lenta, Qin Tian acende uma bomba e a joga nos piratas, causando uma explosão. Qin Tian diz a todos para se apressarem. Ele espera que resistam antes dos piratas os capturarem. De repente, um pirata ataca e Kata se defende. Xuomeng aparece e quebra a lança de Kata. Ele luta pensando em como torturá-los. Vendo que os piratas estão ganhando, Qin Tian teme que ele e Nick não consigam detê-los. Xuomeng então oferece 200 de ouro por cabeça tribal para seus homens. Isso reaviva os sentidos dos piratas. Qin Tian lança outra bomba, mas um pirata com garras a desvia. O pirata tenta atacar Qin Tian, mas Nick bloqueia a tempo. Nick diz a Qin Tian para deixar os piratas com ela. Mais flechas dos gêmeos caem sobre os piratas. Seus escudos e roupas pegam fogo facilmente por causa das substâncias que Qin Tian colocou nas pontas. Ele também atira nos piratas para incapacitá-los. Todos ficaram cautelosos com ele. Um pirata tenta atacar Qin Tian por trás, mas o chefe Fra Song o defende. Qin Tian recebe ajuda para pular o muro. O chefe Fraong mostra ser um lutador e combate os piratas armados com as mãos. Qin Tian vê que o chefe Fra Song não precisa de ajuda. Todos tentam cercá-lo, mas o chefe Fraong espalha areia. Qin Tian se preocupa que só Kata tenha dificuldades por estar ferido. Kata continua lutando contra Xuomeng, mas sua lança está enfraquecendo. Os piratas bomba restantes estão se levantando. Qin Tian vê que é hora de acender outra bomba. Ele a lança e manda seus aliados fecharem os olhos. Era uma bomba de flash, suficiente para cegar os piratas. Ele diz a Nick, Kata e Chief Fraong para fugirem rápido. Depois de atravessar o muro, Qin Tian jogou uma bomba de fumaça para ganhar tempo e escapar para a floresta.
Suomeng manda seus homens seguirem o povo Lada rapidamente. Mas a floresta está escura demais para viajar. Xuemeng fica bravo com seus homens por deixarem o peixe escapar. Todos entram em pânico indo para a floresta com tochas. A equipe de Xintian ouve as buzinas dos piratas. Xintian percebe que precisam se apressar, mas levará um dia para chegar à costa. Eles param ao ver os piratas vasculhando a área. Xintian diz para se esconderem e esperarem os piratas saírem. Após meia hora, encontram outro grupo de busca. Quando o povo Lota pensou que escaparia, alguns piratas os detectaram. Os guerreiros da tribo rapidamente suprimiram metade do grupo. Os piratas restantes entraram em pânico tentando soar a buzina, mas Bokuma e Bama chegaram a tempo de acertá-los com flechas. Xintian ainda está chocado com a fragilidade da vida após ver os piratas mortos. Ele pede ao pessoal da Lada para se mover, pois o confronto pode ter alertado outros piratas. No entanto, os piratas logo chegam. Cintina pensa em como distraí-los. Ele pede ao povo Lada para ir enquanto distrai os piratas. Diz para não se preocuparem e continuarem. Ele acende outra bomba e os distrai com uma bomba de fumaça. Nick tenta se juntar a Xintian, mas seu pai impede. Os piratas percebem que Xintian está fugindo e o perseguem. Vendo quase todos os piratas atrás dele, Xintian usa seu superpoder para acelerar. Os piratas acham que ele tem a fonte da juventude e tocam sua buzina especial. Xintian ouve o som sinistro da buzina. Ele continua fugindo, mas percebe que os piratas fazem uma busca geral. Ele segue em outra direção, mas encontra mais piratas. Decide arriscar. Se esgueira atrás de uma equipe e joga uma bomba. Quase todos ficam cegos, mas alguns piratas veem Xintian. Ele corre para um penhasco, tira algo da mochila. Confiando em Alex, pula e abre um paraquedas de pele de burro. Xintian entoa escrituras budistas. Os piratas ficam nervosos ao ver Xintian pular do penhasco e sumir. Todos se culpam até Suomeng chegar. Ele pergunta a Stein o que houve e explica as façanhas de Xintian. Xuemeng ordena que busquem a fonte da juventude lá embaixo. Stein teme ir, e Sumeng é obrigado a forçá-lo a descer o penhasco. Sumeng quer ver o corpo de Xintian. Xintian suspira e dobra o paraquedas, observando Stein desfigurado. Ele pensa em Jessica. De manhã, a equipe da Lotte chega. Jessica procura Xintian, e Nick diz que ele enfrentou os piratas sozinho. Todos ficam preocupados, mas Jessica garante que não o colocará em risco. Mais tarde, Xin está congelado na praia, tremendo de frio. Ele consegue ouvir os outros piratas, que estão tentando encontrar uma maneira de descer até onde ele está. Xintian sente uma forte necessidade de encontrar uma solução para escapar dali. Ele observa alguns galhos de árvores espalhados pela praia e começa a coletá-los com cuidado. Nesse exato momento, a águia de areia aparece. Depois que Jessica pede à águia que procure por Xintian, ele rapidamente escreve em um papel sua localização, tentando fornecer a melhor descrição possível do local. Ele entrega a carta à águia de areia, e a ave majestosa levanta voo, partindo em direção ao horizonte. Xintian se pergunta como Jessica vai salvá-lo. Ao anoitecer, esperando o resgate, ele vê algo se aproximar. Nick e Kata remam como em uma competição olímpica. Xin se impressiona com a velocidade. Ragnar sofreu com aqueles inumanos. Montaram uma barraca e trouxeram comida. Na manhã seguinte, pegaram o barco e chegaram ao acampamento costeiro à tarde. O povo de Lada celebra ao ver Xintian e os outros seguros. Jessica verifica Xintian e diz que tudo está pronto. Eles começam a navegar para a outra ilha. Jessica pausa e ordena baixar âncoras. Cansado, Xintian dormiu a noite toda. Acorda com o cheiro da comida de Jessica. Jessica pergunta sobre o resgate, e Xintian conta tudo enquanto come. Jessica fica feliz que seu herói voltou seguro. Na manhã seguinte, Xuemeng encontra a aldeia tribal e manda capturar o povo Lada. Mas as cabanas estão vazias e a aldeia deserta. Xuemeng manda procurar nas proximidades. Enquanto isso, Xintian, Jessica e o povo Lada chegam ao outro lado da ilha. Xintian leva todos para o acampamento. O povo Lada se assusta ao ouvir um rugido forte. Xintian garante que é seu bichinho de estimação. Ellen sai da cerca e os cumprimenta em árabe. Todos a chamam de Grande Senhora do Poderoso, surpreendendo-a. Xintian pede ao povo Lada para entrar e planeja explicar tudo para a confusa Ellen. Mais tarde, Jessica se oferece para cuidar da tribo e sugere que Ellen não espere muito por ele. Xintian se aproxima de Ellen, recebendo um abraço caloroso. Ellen chora ao falar de suas preocupações com Xintian. Xintian pede desculpas, e Ellen se vira, envergonhada. Naquela noite, todos desfrutam da comida feita no acampamento. Xintian e Ellen chegam mais tarde. Xintian percebe a necessidade de expandir o acampamento base. Jessica se pergunta se o tempo dos dois já terminou, e diz que agora é sua vez. Xintian abraça Jessica e agradece por tudo. Após o jantar, Ellen se preocupa onde o pessoal da Lotte vai dormir. Xintian sugere que crianças, mulheres e idosos fiquem na caverna, enquanto os homens acampam fora.
Depois de se acomodar, Xintian toma um banho para relaxar. Todos dormem bem após saber que os conflitos acabaram. Ao meio-dia, Xintian acorda. Ele descobre que as meninas o abraçam dormindo. Ele as acorda e recebe reações diversas. Mais tarde, Xintian lidera uma equipe para coletar bambu, enquanto Jessica e sua equipe vão pescar. Outros da lota ficam com Ellen para ajudar em tarefas variadas. O acampamento ainda está em desenvolvimento. Ellen lembra a primeira vez que montaram o acampamento sozinhos. Jéssica e sua equipe retornam após colher muitos alimentos. Naquela noite, o pessoal da lote dançou em volta da fogueira. Jéssica puxa Ellen para dançar. Nesse momento, o chefe Frasong aparece e pergunta se pode se sentar ao lado de Xintian. Xintian percebe que o chefe Fraeng fala inglês. Hamel pergunta sobre o que falavam. O chefe Fraong explica que usam uma língua especial abençoada pelos deuses. O chefe Frasong afirma que aprendeu inglês no exército britânico. Ele agradece a Xintian, que diz não ser poderoso. Mas suas ações salvando a tribo mostram o contrário. Xintian é humilde, e o chefe Frasong pergunta sobre seus planos. No dia seguinte, Xintian discute problemas de moradia. Todos foram divididos em 3 equipes. A primeira faz tijolos, a segunda equipe coleta conchas e a terceira limpa as árvores ao redor do acampamento. A equipe de Jéssica traz as conchas. O chefe Frasong pergunta se podem ajudar na construção de uma casa. Xintian diz que precisam delas para a argamassa de cal e pede para transformá-las em pó. À tarde, Xintian mistura areia e conchas em pó com água para fazer argamassa. Ele mostra o uso dos tijolos e faz uma parede simples. Um membro diz que está macia e Xintian diz que levará tempo para endurecer. No dia seguinte, todos veem a parede endurecida. Kata ataca e diz que a parede basta para proteção. O ancião Hamel avança e grita que sempre passam frio no deserto. Ele recorda como o inverno foi rigoroso ao chegarem na ilha, e todos têm isso na memória. Xintian garante que este inverno será quente. Enquanto isso, os piratas ainda buscam a tribo Lada. Xuemeng lembrou-se do relato sobre eles entrarem no nevoeiro. Sabendo que ainda não enfrentaram o inverno na ilha, Xuemeng decide adiar. Ele instrui seus homens a se prepararem para o inverno em outra ocasião. O povo Lada adora fabricar vidro. A Lux, como artesã, também. Com a dica de Xintian, ela tenta o processo e se envergonha do primeiro produto, mas é melhor que o de Ellen e Xintian. Xintian quer que produzam potes de vidro antes do inverno, deixando isso para Ellen e sua equipe. Depois, Xintian faz um esboço do acampamento. Jéssica vem buscá-lo para o almoço. Na mesa de jantar, Xintian, Ellen e Jéssica já estão cansados de comer peixe. O Elder Hamel pergunta o que está acontecendo, mas os 3 dizem que não estão com fome. Xintian pensa em como diversificar os alimentos e melhorar a dieta deles. Ele pergunta ao chefe Frasong se os guerreiros podem caçar um javali. E o chefe diz que sim, desde que não seja em grupo. O chefe Fraong pergunta se vão caçar, mas Xintian diz que criarão em cativeiro. Xintian explica a ideia. Fraong se alegra ao saber que não caçarão no futuro, porém pode levar gerações para domesticá-los. Na caçada seguinte, Sand Eagle relata uma horda, e Xintian lembra do plano. Os javalis estavam lá, apenas relaxando, até que Xambi apareceu para assustá-los. Os javalis se dispersaram rapidamente, mas o povo Lada já havia cercado todo o perímetro. No entanto, há um javali enorme entre eles. Kata está presente, pronta para derrubá-lo com toda a sua força bruta. Eles continuam a pastorear os javalis restantes, até que finalmente os animais caiam em um buraco que cavaram com bastante antecedência. Todos comemoram muito o fato de terem capturado tantos javalis. Os outros ficam desapontados porque um javali escapou. Mas Xintian diz que ele não tem para onde fugir. Chegam as gaiolas sobre rodas e todos começam a tirar os javalis do buraco. Os javalis se contorcem e dão trabalho, então Kata oferece ajuda. Xintian impede e mostra um truque. O javali se acalma quando ele cobre seus olhos com um pano. Eles prenderam todos os javalis e surpreenderam o acampamento com a missão cumprida. Jéssica pede a Xintian que verifique algo no muro do curral de porcos. O pessoal da lota captura mais javalis até terem 21. Após alguns dias, Sandigol informa que não há mais javalis na área de bambu. O acampamento foi melhorado, e o sistema recompensa Xintian com pontos. Ele se pergunta qual talento comprar em seguida e fica confuso. De repente, Ellen chama sua atenção e ele vê muitas garrafas de vidro. Ellen e Alex estão orgulhosos do trabalho artesanal. Xintian anuncia a produção de frutas engarrafadas para o inverno. Era simples: ferver uvas e abacaxis descascados, selar em garrafas desinfetadas e esterilizar a pele de animais. Os outros se perguntam se realmente podem manter as frutas por meses. Xintian quer adicionar açúcar de rocha para melhorar o sabor e conservação. Ele garante isso e começa a falar sobre micróbios. Porém,
Aruba e Ragnar não conhecem o termo. No dia seguinte, Qin Tian lembra que os piratas podem atacar após o inverno. Devem melhorar as armas para lutar contra eles. O ancião Hamel designa Nick, Kata e Ragnar para proteger seus poderosos. No próximo destino, as meninas se preocupam com Chen Tian, que garante que ficará bem. A equipe de Qin Tian monta acampamento à noite. Após alguma distância, Nick pergunta sobre o ferro, e Qin Tian diz que melhora armas. Ele mostra adagas feitas de ferro. Alex, antes focado em criar armas poderosas, agora vê como melhorar as coisas. Pergunta se podem fazer a mesma arma dos piratas com ferro. Qin Tian diz que podem melhorá-la. O grupo chega ao vulcão e Qin Tian lembra de não nadar nele. Começam a minerar pirita, mas após 2 horas, nada. Após pausas, ainda sem sucesso. À noite, consertam as picaretas porque a água potável é limitada. Qin Tian ensina a coletar água do orvalho. Nick bate em algo duro, chamando a atenção de Qin Tian. Era uma rocha vulcânica e já coletaram muito. Qin Tian sabe que logo acharão pirita. No 4º dia, um reclama de mais uma rocha vulcânica. Mas Qin Tian percebe algo e pede para continuar cavando. Todos se animam e acham pirita. Qin Tian fica feliz por ainda ter pirita. À noite, Alex chama de pedras comuns. Qin Tian diz que o ferro está nelas. Kata abre uma e diz que não há nada. Qin Tian explica que precisa ser processada, mas Kata ignora. Amanhece e instalam os altos fornos. Qin Tian espera fundir muito ferro. Ele planeja fazer picaretas e pás primeiro com ferro fundido. Despeja o ferro derretido nos moldes de Alex e resfria com água de cal. No dia seguinte, a mineração ficou mais fácil com as novas ferramentas. No entanto, já sentem o frio e esperam neve em dias. Qin Tian espera o inverno em 1 mês. Mas Ragnar diz que é comum nessa ilha. Qin Tian vê que já mineraram o suficiente e diz para limparem por hoje. No dia seguinte, todos voltam ao acampamento. À noite, Nick questiona a força das armas de ferro após ver picaretas de ferro. Kata sente algo nos arbustos. Uma fera surge e Kata a acerta com uma pá. Qin Tian manda Shan-Bi lutar. Qin Tian se surpreende ao ver um tigre dentes de sabre e avisa para terem cuidado. Ragnar é atacado por outro tigre dente de sabre e cai. Nick o salva e afasta a fera. Um terceiro tigre aparece e Kata erra com sua pá. Uma tocha é jogada no rosto da fera, que se esconde nos arbustos. Todos se armam. Shan-Bi se machuca lutando com um tigre. Qin Tian quer ver as feras lutando entre si. Ele abre o sistema e espera. Kata deixa cair a pá e um tigre dentes de sabre ataca. Era uma finta e Kata se esquiva. Os outros bloqueiam a fuga do tigre e Kata ataca com força. Enquanto focam nas feras, outro tigre surge. O sistema de Qin Tian confirma. Ao receber um presente, Qin Tian corta a barriga do tigre. Kata ataca um. Nick enfrenta outro, mas Qin Tian o mata rápido. Todos se impressionam com a velocidade e poder de Qin Tian. No entanto, Qin Tian fica tonto após usar um superpoder. Nick sugere ajudar Shan-Bi, mas Qin Tian diz para esperar até que ele peça. Ele sabe que Shan-Bi tem orgulho de ser uma fera. Shan-Bi ruge ao matar o tigre dente de sabre. O grupo segue viagem no dia seguinte e chega ao acampamento à noite. Qin Tian acorda e nota muitas mudanças no acampamento. Ele vai à cozinha e Ellen fica contente ao vê-lo acordado, feliz por estarem bem. Após o ataque dos tigres dentes de sabre, Qin Tian pergunta sobre o desenvolvimento do acampamento. Ellen relata que agora há várias áreas funcionais diferentes. Elas preservaram frutas. Veru liderava a pesca diária. Fraong capturou fazões. Qin Tian pede a Ellen que informe aos outros que a comida estará disponível à tarde. Agora, eles farão armas. No dia seguinte, todos fabricam fornos e fritam ferro para aço. Alex se pergunta por que cozinham ferro. Qin Tian explica que há diferentes ferros e processos para obter o melhor ferro. Ele planeja ter o melhor aço do mercado. Depois, começam a fundir. Qin Tian avisa para terem cuidado. Ele quer copiar o processo da dinastia Han. Enquanto produz aço, as mulheres fazem bainhas e cabos para armas e facas. Eles processam a boca do peixe para obter isinglass, usado como cola. Depois, processam o ferro gusa. Ragnar martela o lingote para tirar impurezas e se pergunta quantos golpes dar. Fica deprimido ao saber que precisa fazer isso mais 100 vezes. Após um tempo, Qin Tian vê que o primeiro produto está bom. Alex se anima porque agora é hora de fabricar armas.
Com a ajuda de Kata, Alex transforma o ferro em lâmina. Qin-Tian coloca terra na lâmina e a devolve à fornalha. Aruba pergunta se a terra ajuda, e Qin-Tian explica que ela ficará dura e afiada. O produto final está pronto, e um Lux o mostra a Qin-Tian. Qin-Tian exclama que agora podem enfrentar os piratas. Ele inicia um duelo para testar a lâmina de ferro contra a lâmina do pirata, antes de Kata e Nick se enfrentarem. Nick se move e o duelo começa. Ellen fica preocupada, mas Qin-Tian e Jessica a tranquilizam. Todos se perguntam quem vencerá. Os dois lutam e ouvem um estrondo. A espada de Kata quebra. Qin-Tian aplaude e pensa em fazer novas armas. Os outros elogiam Nick e se perguntam sobre seu desempenho contra Qin-Tian. Qin-Tian concorda e todos se animam. O ancião Hamel se preocupa, mas Qin-Tian quer lutar contra Nick. Após descansar, Nick enfrenta Qin-Tian. Ela ataca ameaçadoramente. Qin ativa seu superpoder e reage rápido. Continuam a lutar com espadas e Qin-Tian se surpreende. Ragnar fica surpreso e Kata diz que Qin-Tian está treinando Nick. Todos dizem a Nick para vencer Qin-Tian e ele se decepciona. Mas suas mulheres torcem por ele. Qin-Tian percebe por que espadachins praticam golpes 1000 vezes. Ele usa seu superpoder para atacar Nick e aparece atrás dela. Nick reage e lança sua espada. Qin-Tian desvia e todos ficam impressionados. Ninguém acompanha sua velocidade. Qin-Tian e Nick se enfrentam novamente. As lâminas se chocam e o silêncio reina. Nick perde a lâmina e todos elogiam Qin-Tian. Hamil pergunta quando se casará com Nick. Todos se surpreendem com o casamento. Frasong se anima a preparar o grande evento. Qin-Tian pergunta o que ocorre. Frasong explica que na tribo, quando um homem vence uma mulher em duelo, é um pedido de casamento. Qin-Tian exclama que considerará os sentimentos de Nick. Fra diz que as mulheres de sua tribo servem maridos fortes. Qin-Tian pede para deixar passar. O pessoal do Lat não entende, pois falam inglês, mas Jessica e Ellen entendem. Fraong pergunta se Qin não acha Nick bonito. Nick percebe que Qin não o quer e se oferece para sair da tribo. Fraong tenta consolar, mas Nick decidiu partir. Todos entram em pânico quando Nick é rejeitado pelo Todo-Poderoso. Jessica diz que Qin-Tian não quer casar, mas sim com uma mulher a cada 3 anos. Precisam esperar 2 anos para outro casamento, pois Ellen foi a primeira. Jessica será a próxima e depois Nick. Ela garante a Nick que é bonita demais para ser rejeitada. Qin-Tian precisa seguir o plano de Jessica. A multidão se dispersa e Jessica pede uma recompensa. Qin-Tian recusa, querendo viver mais. Olhe para essa Ellen fofa e carrancuda. Qin sai rapidamente. Jessica sugere que ele more com eles, mas Qin recusa. Alex então fabrica armas para todos. Os outros se preparam para o inverno, e dias depois, a neve cai, e Qin-Tian relembra sua infância. Estudante. Nick acorda cedo e cumprimenta Qin-Tian. Eles observam a neve cair. As meninas se levantam e Jessica pergunta se falam de amor. Ambos ficam nervosos, e Jessica abraça Nick. As crianças acordam e brincam na neve. Todos trabalham em casa, mas Qin-Tian não encontra motivação. A água fria o desperta, e Qin-Tian segue no projeto da pistola de fósforo. É uma arma antiga, mas eficaz comparada aos arcos. Faltam materiais segundo a enciclopédia do sistema. Qin-Tian planeja mudanças. Ele sai para checar os outros, e está muito frio lá fora. Vai à casa da cidade e encontra uma fumaça espessa. Suas filhas correm para abraçá-lo, achando que poderia ser pior. Em dezembro, ele planeja fazer carvão em Aruba. Pu pergunta sobre carvão, e Qin-Tian diz que é usado para evitar fumaça em casa. Depois, ele verifica seus bichos de estimação e vê que estão hibernando. Ao notar que os animais estão adaptados ao clima, Qin-Tian sugere focar em si mesmos. Na manhã seguinte, Qin-Tian divide o grupo em 2. Um faz fornos de carvão e o outro corta madeira. Após colocarem a madeira no forno, Qin-Tian espera que seque até amanhã. Ele pede a Alex que o siga. Ellen se surpreende ao saber que o próximo projeto é uma arma. Alex fica surpreso ao saber que é mais forte que um arco. Mas ao ver os planos, Alex não vê letalidade. Qin-Tian diz que faltam balas e pólvora. Primeiro, quer que Alex faça o mosquete. Jessica não acredita que eles envelheceram. Ellen diz que precisam de alguém meticuloso para ajudar Alex. Todos sabem que é ela mesma. Após verificar a planta, Alex chama Qin-Tian, o deus dos artesãos, que diz para estudar o resto depois. No dia seguinte, verificam os fornos de carvão, assam mais e 10 minutos depois, obtêm o carvão desejado. Qin-Tian pede que testem. Eles estão felizes por estarem aquecidos sem fumaça na sala. Qin-Tian
aconselha a deixar aberturas nas portas e janelas para evitar envenenamento por monóxido de carbono. Todos guardam o carvão no depósito. Shin-Tian vê que Ellen e Alex levam o novo projeto a sério. Ele planeja ir devagar agora. Ele sai e chama Kada, Ragna e Aruba. Ele pede para fazerem contas juntos. Os homens derretem o ferro e moldam em cilindros. Os outros perguntam para que servem. Chen-Tian despeja o ferro em moldes com orifícios. Após esfriar, as pastilhas são colocadas no cilindro e giram. Shin-Tian explica que são balas para mosquetes, mais poderosas que arco e flecha. Aruba e Ragna estão felizes com a arma poderosa. Kata fala em matar piratas e vingar sua tribo. A atmosfera escurece. Eles coletam as bolinhas, mas Qin-Tian vê que não estão perfeitas e pede para continuar. Após um tempo, o laboratório está pronto. Com o acampamento completo, os outros se perguntam o próximo passo. Shin-Tian diz para aproveitarem o tempo livre e fazerem o que quiserem. Todos pedem confirmação se podem fazer qualquer coisa. Shin-Tian confirma e todos comemoram. Shin quer que tenham tempo livre enquanto Ellen e Alex trabalham no mosquete e para se prepararem para a batalha. Naquela noite, uivos são ouvidos na área. Shin-Tian diz que são lobos. Nick e Kata saem com os guerreiros, dizendo que é a onda da fera do inverno. Nick diz que isso ocorre todo inverno. Jessica acha que procuram comida fora da floresta por ser inverno. Tem poucos soldados e podem sofrer, mas não podem esperar a morte. Shin-Tian, Nick e Kata planejam sair. Shin-Tian pede que mantenham os lobos longe do acampamento. Os guerreiros avançam em direção aos uivos. Um uivo alto é ouvido. Leia o comentário fixado para